Olá, 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 olá. Olá a todos. Olá a todos. Dá uma olhadinha já nos comentários. Algumas pessoas não estão enxergando nada, não está aparecendo nada mesmo. Nada. Eu vou dar uma olhadinha aqui, se me dá licença, dar uma olhadinha nas configurações. Olá, olá em primeiro lugar. Eu sou Cassiano Martins. Sou mais conhecido como Professor Cassiano, certo? E vou trocar umas palavrinhas com vocês a respeito do raio-x, né? Algumas histórias, algumas histórias, certo? Mas, como eu falei, eu vou dar uma olhadinha nos comentários ali. A Maria diz que não está aparecendo nada para ela. Maria, alguém mais está com essa dificuldade? Será que é só a Maria? Bom dia a todos. Turma, opa. Olá, e aí, estão assistindo então? Estão conseguindo ver? Estão me vendo, né? Não é uma coisa muito linda de se ver, mas é o que temos, né? É o que temos. Certo? Antes de começar, vou dar um tempinho, então, aqueles segundinhos breve para o pessoal conectar, verificar se está todo mundo assistindo, se está aparecendo, né? Aquela resposta, aquele delay. Eu faço uma pergunta, certo? E você responde. Até agora ninguém me respondeu, não. Será que vocês estão me ouvindo? Será que vocês estão me enxergando? Não. Queria saber disso aí, tô curioso, vou esperar, certo? Bom, enquanto isso, né, não sei, mas eu vou falar. Eu não sou muito acostumado a essa interação, né? Claro, nós estamos interagindo há um bom tempo já através do EAD, né, através das mídias digitais, mas nem por isso, né, nós professores estamos à vontade com essa interação, né? É melhor aquela interação que não só você pode comentar, né? Mas aquela interação que o professor percebe o comportamento, a posição, o tom de voz, o olhar, né? Isso tudo é muito significativo para nós professores. Então a gente sente um pouco de falta dessa interação. Mas vamos suprir então com os comentários de vocês, certo? Como eu fiz uma perguntinha ali, posso falar seu nome? Posso falar seu nome? Vou falar. Com o T ele já falei. Sim. Aqui tá tudo certo, legal, muito obrigado então a todos, muito obrigado a todos, né, por responder a minha pergunta aí. E se vocês quiserem então, né, fazer alguma pergunta, algum questionamento a qualquer momento, não faça, guarde. Não, pode fazer, pode perguntar. Eu vou tentar elucidar, vou tentar responder se for de interesse de vocês. A ideia aqui é bater um papo, né? Bater um papo, como eu falei, contar uma história cheia de generalizações, né? Simplificadamente, certo? Claro, se você quiser saber algo mais profundo, você vai ter que estudar um pouquinho mais, fazer algumas pesquisas, ok? Tá. Como eu não sei quem são vocês, se vocês estão me conhecendo agora, a gente vai começar pelo começo. O que é bem, né? Sim, vamos começar pelo começo. Falo pelo começo assim, nós somos da radiologia, certo? Então, como eu não sei aonde vocês estão, a quanto anda cada um de vocês, em termos de conhecimento, em termos de curso, eu vou começar pelo comecinho mesmo, falando dos equipamentos de raio-x, que esses aqui que eu trouxe para vocês. Bom, em primeiro lugar, né, são muitos os aparelhos de raio-x. Tem vários modelos para várias técnicas diferentes. Uma das técnicas, por exemplo, é a mamografia, que é esse aparelho que está atrás de mim aqui, escondi a mamografia, esse aqui. Os formatos variam muito de um aparelho para o outro, né? E começando aqui na pontinha, nós temos o fluoroscópio, né, o arco-C, equipamento de raio-x também. É fundamental que todo estudante de radiologia, todo técnico formado, ele saiba identificar quais aparelhos emitem qual tipo de radiação, né? Por exemplo, nós temos não só o raio-x no setor de radiodiagnóstico, certo? Nós temos também a ressonância magnética. Nós temos também o ultrassom. O ultrassom é da área do radiodiagnóstico, um outro tipo de radiação, assim como o outro tipo de radiação da ressonância magnética, que não é o nosso assunto aqui. O nosso assunto são esses aparelhos aqui. Quase todos estão aqui, quase todas as modalidades estão aqui, certo? Aqui na pontinha nós temos como é o nome dela? Aquela que faz a mineralização, a densitometria óssea, muito bem. Tem todos aqui, né? Tem grande, tem pequeno, ok? Vários aqui que eu trouxe várias imagens para você. Claro que você vai procurar na internet, você vai procurar equipamentos diferentes, né? Existem cada marca, cada fabricante, um aparelho
modelo, tecnologias 100% digitais, tecnologias 100% como a gente chama analógico, que o termo mais correto seria o telafilme, né, que necessita de uma tela intensificadora, de um ecrã, você já conhece o ecrã, você já ouviu falar do ecrã, né, e filme radiográfico, Entre essas duas modalidades, aquela que é toda digital, só computadores, e aquela que nós temos químicos e filmes, nós temos uma tecnologia híbrida, né, que a gente chama de DR, que ele usa os equipamentos do telafilme, mas não usa filme radiográfico, usa uma leitora. Sim, mas o formato dele é muito parecido com esses fixos que está aqui atrás de mim. Tá, o que mais? Bom, equipamentos que mais chamam a atenção são os equipamentos móveis e os equipamentos portáteis. Existe uma diferença entre equipamento móvel e equipamento portátil. Não é só o nome. Tá, os dois são móveis, tá? Os dois você locomove para lá e para cá. São esses dois que estão aqui, três, na verdade são três que estão aqui, né? São três. Esses três equipamentos. A diferença do portátil é que você desmonta ele. Ele é muito utilizado em medicina veterinária, né? Ele é levado até os animais, principalmente em cavalos, né? Cavalos de corrida, que são feitos radiografias desses cavalos diariamente, quase que pode-se dizer assim, né? Dos seus ossos, ligamentos, para ver se ele pode fazer a corrida direitinho. Então, muito utilizado. Claro que não vai utilizar o mesmo equipamento para o ser humano e o mesmo equipamento para o animal. Sim, é o mesmo equipamento, mas não, ora eu vou usar para o animal, ora eu vou usar para as pessoas. Não é isso. Cada equipamento, então, com a sua finalidade, não... Eu falo isso porque acontece. Existem reportagens, se você for procurar aí, de pessoas que pegaram o equipamento médico e levaram para sua fazenda para radiografar os seus animais, né? Alguns absurdos aí que nós vemos no nosso país. Ok, certo. Então todos os equipamentos que produzem radiação X, você como técnico de cardiologia tem que conhecer. Não vai passar vergonha e dizer que é aquele tá lá na densitometria, que radiação é? Radiação X. Lá na odonto, o que é na odonto? É um raio-x. Olha um detalhe. Você já viu esse aparelho aqui, né? Esse grandão aqui do canto, né? Esse aqui é um tomógrafo. Você já ouviu falar no tomógrafo, né? O tomógrafo que é lá de 72, 70 e poucos ali, né? Tomografia. O Hansfield e o MacLeod que inventaram a tomografia. Bom, mas tomografia é uma técnica, certo? E o aparelho levou o nome de tomógrafo. Mas não necessariamente ele é o único tomógrafo que existe. Não, todos os equipamentos que fazem reconstrução de imagens em mais de um plano, eles possibilitam essa renderização de imagens. Esses equipamentos são denominados tomógrafos. Eles só não levam o nome porque, como a gente fala em tomógrafo, remete ao primeiro tomógrafo inventado. Mas sim, quando você for fazer, por exemplo, lá na odonto, você vai para a área do odonto, nós temos lá o Cone Beam, certo? O Cone Beam é um tomógrafo. Sim, também é um tomógrafo. Ele faz reconstrução de imagens, cálculos matemáticos, vários planos. Sim, ele é um tomógrafo. Mas a gente chama ele de Cone Beam. Ele é o único que tem a tecnologia Cone Beam, que é um feixe cônico, né? Não é. Mas como ele está lá e foi aplicado lá e pegaram esse nome fica com ele, certo? Nós também temos o cone em alguns equipamentos de densitometria óssea, por exemplo. O que mais? Ressonância magnética também é um tomógrafo. E olha só que radiação que tem na ressonância magnética. Tem a ressonância do magnetismo, certo? Ressonância, magnetismo, ondas de rádio. Não tem raio-x. Não vai errar isso aí. Como eu disse, eu vou começar do começo. Talvez você já conheça algumas coisas que eu vou falar aqui, né? Mas eu vou aos pouquinhos, né, evoluindo essa nossa conversa, não tão técnica, não tão precisa, assim. Eu acho que eu não tenho, talvez nem consiga fazer isso. E mais um detalhezinho, como a colega falou ali, pra mim não tá aparecendo muita coisa e tal. Isso é bem normal de acontecer, né? Falha técnica, a qualquer momento a internet pode cair, o microfone pode falhar, o professor pode babar, pode gaguejar, pode esquecer o que estava falando. Então o interessante é que pelo menos alguém preste atenção no que eu tô falando, caso eu esqueça, né? Se eu me babar, eu me seco, aí não tem problema. Agora, se eu esquecer o que eu estava falando, aí você me ajuda, tá? Através dos comentários. Vou dar uma olhadinha nos comentários, eu tenho que chegar aqui, ó, para puxar minha telinha, porque aquele problema técnico aconteceu hoje. Olha só. Bom, tubo de raio-x, certo? Todo equipamento que fabrica radiação X tem um tubo de raio-x. Tá aqui bem grandão do meu lado para você ver, né? Olha só.
Bom, na verdade, isso não é um tubo de raio-x. Deixa eu te dar uma notícia agora, a primeira de todas, é que, tá, professor, mas eu vou lá no estágio e tal, a gente viu as imagens, isso aí é um tubo de raio-x, a gente chama de tubo de raio-x. Sim, chama de tubo de raio-x, não tem problema nenhum. O primeiro ponto de partida aqui que eu sempre falo para os meus alunos e para as pessoas ao meu redor é o entendimento. É o entendimento, certo? O importante é o entendimento. Se eu falo, posiciona o tubo de raio-x a uma distância de 1 metro foco-filme e você posiciona o tubo de raio-x a uma distância de 1 metro foco-filme, legal, você não entendeu, é isso aí, a comunicação é a alma do negócio. Tá? Mas você já ouviu falar naquela assim, ó, não foi isso que eu quis dizer. Não interessa o que você quis dizer, certo? Interessa o que você disse, o que você disse. Aí depois, né, tá falando lá com o namorado, né, com a namoradinha, não gostei do que tu falou, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Não, interessa o que você disse, não o que você quis dizer. Então, quando eu estou dando aula de física, eu deixo isso bem claro para os meus alunos. Você pode chamar isso aqui de tubo, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Mas saiba que esse aqui é o cabeçote do equipamento de raio-x diagnóstico, certo? É um cabeçote. Isso aí, é um cabeçote. Não precisa chamar de cabeçote, pode chamar de tubo, não tem problema nenhum, tá? Bom, e mais um detalhe, ó. Essa parte de baixo aqui não faz parte do seu tubo de raio-x. Que parte? Essa caixa de colimação aqui, ó. Essa é a caixa de colimação, lembra? Todo equipamento que fabrica radiação X, ele deve e ele tem que ter, é obrigado por lei, a ter um acessório, né? Um acessório obrigatório. A caixa de colimação é um acessório, você sabia? Faz parte, mas não é bem assim. Não, ela não faz parte, a caixa de colimação é um acessório que todo equipamento de raio-x deve possuir por lei para restringir a radiação apenas à região de interesse. Mas você já sabe disso também, você também já sabe disso, né? Eu já sei. Você sabe que lá dentro tem lâminas de chumbo, que a caixa de colimação é fechadinha, né? Você já sabe disso também. Tá, mas se esse aqui é um cabeçote, esse aqui não é um tubo, o que é o tubo de raio-x? Você também sabe o que é um tubo de raio-x, certo? O tubo de raio-x é aquilo que está lá dentro. É aquilo que está lá dentro do cabeçote, né? Eu fiz um desenho aqui, uma ilustração, para a gente observar o que está lá dentro, o verdadeiro tubo, né? Para você ter uma ideia, é mais ou menos assim. Você dizer que chamar um cabeçote de tubo, como eu falei, não tem problema nenhum, não estou incriminando ninguém, né? Mas é a mesma coisa que você chamar um carro de motor. Olha só, como é que você vai? Eu vou de motor. Não, né? Você vai de carro. Você fala, eu vou de carro, eu vou de automóvel. Não, eu vou de carro. Certo? Você não fala, eu vou de motor, mas o motor é uma peça muito importante, diria fundamental para o carro funcionar. Né? A alma do carro é o seu motor, certo? Assim como o cabeçote, o tubo de raio-x é a alma do cabeçote. Ele fica lá dentro, ele é uma ampola de vidro, certo? Uma ampola de vidro que fica imersa ao óleo. Por que você está falando isso? Eu falei que eu ia começar do começo. Depois a gente fala nisso de novo. Tá? Depois você vai ver por que eu estou falando nisso. Por que eu estou te relembrando essa historinha. Tá? Porque esse cabeçote aqui, ó, ele é blindado. Você sabe o que é blindado? Blindado, você pode atirar nele. Não. O blindado, à prova de balas, ele resiste a alguns projéteis que são atirados contra ele, certo? O blindado do raio-x, ele é blindado à radiação X. Porque quando a gente fabrica radiação X, você sabe, né? Quando a gente fabrica radiação X aqui, ó, bem aqui, ó, no alvo, né? No alvo, nesse caso, rotatório, quando a gente fabrica aqui, a radiação ela vai para baixo. Sim, a maioria, mas quando eu fabrico para todos os lados. Você sabe disso. É como acender uma lâmpada, fazer raio-x, que aliás, tem lâmpada aqui dentro também. A tecnologia da lâmpada está aqui também. E se envolve muito com o raio-x. Sim, a lâmpada, raio-x, energia elétrica, tem muito a ver. Muita história e muito fato, e algumas fakes no meio disso tudo aí também, tá? Então esse é o tubo, esse cabeçote, ele é o quê? Ele é blindado. Ele é blindado, nada entra e nada sai de dentro. Quando eu digo nada, é nada mesmo. Nem radiação X, nem luz, nem ar, nem nada. Esse cabeçote, ele é repleto de óleo.
um óleo que não é esse óleo comestível que nós temos aqui, um óleo de máquina, né, mais sofisticado, livre de impurezas, livre de principalmente ar, né, ar, porque se ele esquentar, se tiver ar ali dentro, ele esquenta e estoura, certo? Seria arrebentar, pressão, aquela coisa que você já sabe, estudou pressão, né, pressão, força sobre ar, diretamente, é aquela coisa toda que você já estudou que eu sei, tá? Bom, então é o seguinte, ó, dentro do cabeçote tem um monte de óleo que é representado por essa corzinha aqui meio amarelada. Mas aqui, ó, dentro do tubo não tem nada. Quer dizer, tem as peças, tá? Mas não tem ar lá dentro. É feito vácuo, se sabe disso, né? Tiraram todo o ar de dentro da ampola de raio-x para que ela possa fabricar a radiação X uma melhor qualidade, em uma maior quantidade, ok? Eu tenho uma imagenzinha aqui dele maior, um desenho que eu fiz com peças originais, claro. Representado em laranja aqui o nosso vidro da nossa ampola. Aqui embaixo, ó, você lembra dessa parte aqui? Essa parte aqui é o vidro da ampola, onde é mais fino, né? A gente chama de quê? A gente chama de janela. Mas não abre e não fecha. Só para deixar isso bem claro, não abre e não fecha. Apenas é uma parte mais fina do vidro que permite com que a radiação saia com a maior facilidade. Mas a radiação, quando é feita, ó, para todos os lados. Para todos os lados. Por isso que ela fica blindada. E aqui dentro, então, aqui, preenchido de quê? Preenchido de quê? Que ar que vai aqui? Nenhum. Que gás que vai aqui? Nenhum. Se você for estudar a história do tubo de raio-x, fazer uma pesquisa, acho que você já fez, né? Se você já está no curso de radiologia, você já fez essa pesquisa. Você vai descobrir que dentro dessa ampola tinham vários gases diferentes, né? Materiais diferentes. Para quê? Por quê? Para ver o que acontece. O ser humano ele é muito curioso, né? Ele é muito curioso e essa curiosidade toda do ser humano, ela parte principalmente, um ponto das tecnologias que nós temos hoje, ela parte da eletricidade. A eletricidade é o que chamava a atenção do homem. A luz sempre chamou a atenção do homem. O sol imponente sempre chamou a atenção do homem. E quando eu digo homem, eu digo mulheres também. Né? Certo? Do homem como um bichinho aí que mora no planeta e cuida bem do planeta, uma barbaridade. Certo? Então era a eletricidade. E esse aqui é um equipamento elétrico, certo? Que vai fazer o quê? Ele transforma a eletricidade em radiação X. O ser humano ele não faz a energia, não. O ser humano não faz a energia, não. Ele transforma a energia. Né? Tem às vezes a gente usa essa comunicação. Né? Lá na hidroelétrica, eles fazem energia elétrica. Não deixa de ser verdade, mas também não é 100% verdade, porque na verdade a gente transforma a energia, né? A gente está transformando. Claro, quando a gente transforma, a gente está criando, pode-se dizer assim. Mas na verdade, só a natureza que cria, que faz a energia, certo? O ser humano ele transforma uma energia em outra. E o que nós fazemos com o tubo de raio-x é isso, é transformação. Nós transformamos a energia elétrica em quê? Você sabe em quê? Em luz, cara. Em luz. Primeiro a gente faz luz, isso. Da luz que a gente tira. Você não sabia, você não prestou atenção, você já estudou isso aí? Não. É da luz. Tem uma lâmpada aqui dentro, ó. Não é bem uma lâmpada. Eu falei que eu ia generalizar e ia simplificar. Tem um filamento ali que ele acende como se fosse uma lâmpada. E você estudou a excitação atômica molecular dos átomos por efeito termo-iônico e aí você sabe de onde vem a luz, eu sei que você sabe disso. Né? E aí a gente usa uma grande diferença de potencial, volt que está na tomada, né? Para fazer essa transformação, então, dessa luz, né, em elétrons, esses elétrons em velocidade, energia cinética em raio-x, isso tudo você já sabe, não vou aprofundar não, se você quiser depois, você pode aprofundar com o seu professor, né, se for eu no caso, deixa para depois, né, aí, enfim, tá? Bom, então todo equipamento de raio-x tem um tubo de raio-x. Certo? Então lá na densitometria tem um tubo de raio-x. O aparelho móvel tem. Qual é a diferença entre eles? Na tomografia tem também. Qual é a diferença entre os tubos? O seu tamanho.
literalmente o seu tamanho. Alguns são grandes, outros são bem pequenininhos. Como o periapical, por exemplo, aquele que faz imagem somente de alguns dentes, né? No máximo de uma arcada dentária, não precisa de muita radiação, então é um tubo bem pequenininho. Então os tubos eles variam de acordo com o seu tamanho, sim, é verdade. Tubos pequenos fabricam menos radiação do que os tubos grandes, tá? Claro que lá na tomografia é um pouquinho diferente desse aqui, né? Ele já não tem um vidro, já é uma ampola diferente, mas tem o vácuo, tem o filamento, tem a aceleração dos elétrons, tem a frenagem. Que mais precisamente é Bremsstrahlung, certo? Bremsstrahlung por quê? Porque foi descoberto lá na Alemanha, certo? O raio-x foi descoberto na Alemanha e aí a frenagem do elétron, Bremsstrahlung. Então, se você quiser pesquisar bem, se você colocar lá eu vou fazer um trabalho, o professor pediu um trabalho de história, aí você foi pesquisar ou você vai pesquisar, né? Aí o que acontece? Aí você pesquisou lá frenagem, a primeira coisa que aparece é propaganda de pneu. Pneu, óleo de freio, né? Falam sobre freio, aí você vai frenagem, raio-x, aí você começa a filtrar, né, as informações. Agora, se você colocar Bremsstrahlung, você vai achar direto a informação do fazer raio-x e como é que se faz raio-x. Bom, mas essa ampola de raio-x é a que nós temos hoje, certo? É a nossa maior tecnologia. Nossa, do Brasil sim, mas outros países o tubo de raio-x já é um pouquinho mais avançado, né? Já é um pouquinho mais avançado, um pouquinho diferente em termos de fabricação da energia, da transformação da energia elétrica em radiação X. Então, sim, existe uma tecnologia mais avançada, mas o princípio da frenagem permanece o mesmo. Tá? Ainda não descobriram uma outra forma de fazer radiação X com tanta eficiência quanto com a frenagem, certo? Ou Bremsstrahlung, certo? Vamos seguir então? Vamos seguir. Deixa eu me hidratar aqui um pouquinho, porque como eu disse, essas aulas eu sou acostumado a ouvir bastante, eu sou um bom ouvinte, mentira, tá? Você não me conhece, então eu tô falando que eu sou. E aí eu falo bastante, eu vou tomar uma aguinha, mas eu tenho vergonha, eu vou tomar uma aguinha aqui nos bastidores e já vou dar uma espiada nos seus comentários, se tem algum comentário ali, pera aí. Legal, já tem alguém rindo de mim ali, né? Eu já fico com vergonha. Eu já fico com vergonha e já começo a rir também. Eu não fico com vergonha e fico não, já começo a rir, tá? Bom, seguindo então, tomei uma aguinha ali, quase me babei, quase me engasguei, você me engasgo. Eu tenho já fiz aquele exame daqui que a pessoa engole, como é que é o nome? O bário, aí tem um chicletinho de bário. Faz lá na fluoroscopia, me esqueci o nome agora, eu tenho que fazer. Porque eu tomo alguma coisa, às vezes me engasgo e começo e quase morro. Vocês vão ver aí, se vocês assistirem um vídeo meu, vocês vão ver que eu tô sempre me engasgando. Tá, e agora, o que eu tava falando? Não perde o foco ali, às vezes você não perde o foco. Esse aqui é o tubo de raio-x do Röntgen. Lembra do Röntgen? O Röntgen foi o cara que descobriu os raios-x. Será que foi ele que descobriu os raios-x? Será que foi ele que descobriu os raios-x? O cara que fez a primeira radiografia. Será que ele fez a primeira radiografia? Será? Não sei. Será que você sabe? Sabe sim. Daqui a pouco já começa a me xingar ali, né? Não, sim. Esse aqui é o tubo do Röntgen, tá? O tubo que ele começou a fabricar a radiação X. O mesmo princípio, só que você vê que ele é de cabeça para baixo. O nosso tubo hoje em dia, ele fica na parte de cima do equipamento e joga a radiação para baixo. Isso quando eu estou falando do raio-x, joga para baixo também, né? A radiação é direcionada, tá? Não, eu falei que eu ia simplificar aqui, tá? Não vem com isso aí, me criticar depois que eu falei bobagem, que bobagem eu vou falar bastante, você não leva mal, né? Aquela coisa toda. Vamos lá, vamos seguir, segue, não perde o foco. Esse aqui é o tubo do Röntgen, tá? O tubo do Röntgen ele fazia radiação X de baixo para cima. Até tem um acento röntgeniano, não trouxe aqui, tá? Mas você pode pesquisar aí. Você já viu o acento röntgeniano, né? Tipo uma maca, né? Um leito que o paciente deitava, o tubo ficava nas costas do paciente. E aí na frente a gente observava através da fluorescência. Não era assim, vamos fazer uma radiografia de todo mundo. Não, quando começou não, era na base da fluorescência, como era a hemodinâmica. Sabe hemodinâmica? Hemodinâmica, que tem a fluoroscopia, que depois virou radiologia intervencionista, sabe isso tudo? Isso é uma outra história, um outro papo, sim, uma outra época, mas, enfim, a fluorescência era muito utilizada até a década de 90, 1995, quando foi proibido no Brasil, e aí então só tecnologia digital. Porque até então se utilizava fluorescência. Sabe o que é fluorescência?
sabe, né? Já vou falar sobre o que é fluorescência aqui, mas rapidinho, sim, não vou dar aula. Aqui o negócio não é dar aula, aqui é só contar a história e fazer você dormir, quer dizer, e fazer você se divertir, né, descontrair, enfim, aprender alguma coisa, motivar a ir atrás de alguma informação que você discorde, que você concorde, alguma coisa que você tenha alguma dúvida. Bom, vamos lá. Então eu fazia radiação, mas o princípio era o mesmo, ó, elétrons batem aqui, freiam e raio-x para todos os lados, mas mais para cima no caso, porque tem um alvo ali inclinado, certo? Olha o que eu falei, perdão, falei, ó. O que eu falei? Elétrons, né? Os elétrons. Bom, essa ideia de elétrons aí está envolvida na descoberta da radiação X. Mas olha só, a descoberta da radiação X não se deu com esse equipamento aqui, não. Esse é o tubo de raio-x do Röntgen, que ele que fazia o tubo de raio-x. Quando o Röntgen descobriu a radiação X, é depois que ele descobriu a radiação X, que ele começou a fazer várias experiências, e ele fez muitas experiências, mas não escreveu muito sobre elas, não, a verdade é essa, né? Röntgen, como você já sabe, ele era reitor no momento que ele descobriu a radiação X lá na universidade, que eu não me lembro o nome, mas eu sei que era na Alemanha. E aí era o seguinte, ele era muito atarefado. E ele tinha muitas outras coisas para fazer, simultânea às suas experiências, certo? Então, uma das suas experiências resultou na descoberta do raio-x, mas ele tinha muitas experiências. Ele não falou muito sobre isso, não. Por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, não por incrível que pareça, ele não falou muito sobre isso, não. Ele fez, acho que ele escreveu 3 artigos, mais ou menos isso aí, sobre o raio-x. Mas como é que a gente sabe? A gente sabe porque ele se comunicava, ele tinha o diário dele, ele escrevia cartas, na época cartas. Você sabe carta? Sabe o que é carta? Escreveu carta? Claro que não, né? Você é da época do e-mail, você é da época da mensagem, você é da época que não escreve carta. E aí assim, tudo que você descobrir vai ficar perdido aí, porque ninguém salva as tuas conversas. Não, hoje mais do que nunca, né? Tudo que você posta e coloca no digital aí fica e roda o mundo, né? Então, naquela época não tinha isso. Então tem muitas cartas. O Röntgen escrevia cartas para os seus amigos, para os seus colegas, né? E outros cientistas, enfim. E algumas coisas ficaram registradas. E essas pessoas, esses amigos do Röntgen, forneceram as cartas para jornalistas, para historiadores. E aí então se soube um pouquinho mais sobre a história do Röntgen de uma maneira mais, como é que é, quando tá só comigo, como é que é? Isso, pessoal, isso, obrigado. Mais pessoal, mais informal, né? Mas não foi esse tubo aqui foi depois que ele descobriu o raio-x, aí ele queria fazer só raio-x, aí ele melhorou o equipamento que ele tinha. Ele não patenteou, porque quando você inventa um equipamento, né, você pode fazer o quê? Você vai lá e registra no escritório de patentes. Tem um, acho que é o maior de todos na Inglaterra, não tenho certeza de quase nada do que eu falo. Você pesquisa aí pra mim, pra ver se eu... Né, que eu tô falando bobagem, mas pra ver se eu não tô mentindo muito. Bom, mas enfim, acho que tem pelo menos um grande lá na Inglaterra. Você registra e aí fica pro mundo inteiro que aquela invenção é sua, certo? Röntgen não fez isso. Ele não fez a patente desse tubo, ele deixou assim, não, qualquer um que quiser fazer, pode fazer isso aí, não tem problema nenhum, né? Mas eu tenho o meu para vender, fui eu que descobri que ia comprar, mais ou menos assim, né? Então todo mundo podia ter seu tubo de raio-x, todo mundo podia fabricar, mas a maioria das pessoas queria comprar o tubo de raio-x do Röntgen. Inclusive, o primeiro aparelho sul-americano, né, da América do Sul, aquela que fica do meio da América para baixo, foi do Brasil, né? Foi no Brasil, você sabe disso, né? Ele comprou de quem o aparelho? Ele comprou do Röntgen, importou diretamente da Alemanha um raio-x, né? Equipamento de raio-x produzido pela empresa, então, pela marca Röntgen. Ok, legal, beleza. Tá, mas então não foi esse tubo aqui que o Röntgen descobriu os raios-x. Não foi esse tubo aqui. Esse tubo é o que ele usou depois que ele descobriu. Tá, o que ele usava então? Ele usava isso aqui, ó. Isso aqui que ele usava. Isso aqui é uma ampola de... Como é que é o nome? De Crook. É Crook. Tem que falar meio em inglês. É Crook. Crook, certo? Uma ampola de Crook. A ampola de Crook ela foi inventada alguns anos antes ali do raio-x. O raio-x, você lembra, né? Você lembra do raio-x, né?
Sabe o dia que inventaram a descoberta do raio-x? Inventor, descoberta, inventor não, descoberta. Ele inventou o equipamento depois, ele descobriu. Né? Tecnicamente no dicionário não tem muita diferença. Mas sim, sabe quando é que foi? Foi amanhã. Foi amanhã que o raio-x foi descoberto. 8 de novembro. Só que há quanto? 125... 1895, 125 anos. 125 anos atrás. Então o Röntgen descobriu o raio-x. E a gente não valoriza muito, quando eu digo a gente, assim... A gente da radiologia, sim, o pessoal da radiologia é fã do Röntgen, sem sombra de dúvidas. Mas a história, né, do mundo, as coisas como são hoje, elas são graças muitas, claro, que não é só o Röntgen. A gente vai falar um pouquinho aqui com você, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Existem a contribuição de vários cientistas ao longo da história para que nós chegássemos hoje onde nós estamos, né? Temos a tecnologia que temos hoje. Por quê? Porque vários cientistas ao longo da história tiveram ideias, formularam teorias e com o passar do tempo a tecnologia foi melhorando, equipamentos foram sendo feitos, experiências demonstravam que aquelas ideias, aquelas hipóteses de antigamente realmente estavam certos, e com isso a gente pôde construir equipamentos cada vez menores. Mesmo sem ver esses componentes muito pequenininhos, basta você juntar eles que você sabe, por diferença de potencial, enfim, eles irão se unir e formar uma nova substância, um novo microchip. E por aí vai. Mas a gente está falando do quê? Da ampola aqui que o Röntgen utilizou para descobrir os raios-x. Tá? Essa não é uma ampola de raio-x, ela é uma ampola de Crookes. Só Crookes, acho que é Crookes, tem um Z ali. William Crookes. É de 70 e pouco, 1870 e alguma coisa, 60 e alguma coisa ali, não me lembro exatamente. Mas era tudo por ali. Tudo mais ou menos ali na era vitoriana. Você sabe qual era a época vitoriana, ali de 1830 e alguma coisa, você sabe disso, não vou falar disso aí agora, né? Enfim, foi mais ou menos ali, nessa época de 1830 e nem Guaraná não tinha ainda, a moda era o quê? O que era o iPhone do momento? O iPhone, não era o raio-x, ainda não era o raio-x. O iPhone do momento era a fotografia. A fotografia era o iPhone do momento. Só quem tinha muita grana tinha um iPhone, né, do momento. Tinha uma fotografia. E os aplicativos era como você tinha dinheiro para contratar um fotógrafo para ficar trabalhando nas suas fotos ali. E ele fazia montagens, tirava a cabeça das pessoas, colocava outras coisas, enfim. Você pode pesquisar sobre isso na internet, uns vídeos bem interessantes, as primeiras fotografias. Né? Ninguém sorria, era falta de respeito, sorrir em radiografia. Isso, tem uma foto que tem um cara sorrindo, depois a gente fala sobre isso também. De sorrir nas fotos não era elegante, não era elegante sorrir em fotos. Tá, mas não é foto, é ampola de croquis. Sim, quem é que tinha uma ampola de croquis? Na verdade, todo mundo tinha uma ampola de croquis, e o Röntgen também tinha uma ampola de croquis. Uma ampola de croquis era uma tecnologia, certo? Para estudar o quê? Raios catódicos. Você já ouviu falar também dos raios catódicos, né? Às vezes a gente não tem tempo de estudar muita coisa, de ler muita coisa, né? A gente passa batido por alguns detalhes, né? Por alguns detalhes. Bom, mas enfim, o Röntgen, que é esse cara que está aqui do lado, uma foto bem antiga, de uma literatura bem antiga, né? Retratando bem, é o Röntgen, que era alemão, né? Da Alemanha, tem uns alemães que não são da Alemanha, sim. Então é o seguinte, o Röntgen, ele descobriu os raios-x, mas na verdade ele tinha uma ampola de Crookes ali, tá? E ele pesquisava o quê? Os raios catódicos. Sim, não. O que é raios catódicos, professor? São raios. Você lembra no tubo de raio-x, eu não te falei, mas né, porque é aquela que você já sabe, eu sei que você já sabe. Tem o lado do cátodo e o lado do ânodo. Lembra? Cátodo. Por que é cátodo? Por causa do cátion, lá da química. Cátion, íon negativo. E ânodo por causa do ânion, que é o íon positivo. Você lembra, você sabe disso da química. Então por isso que eu não falei, entendeu? Mas tem o cátodo e tem o ânodo, certo? O lado negativo e o lado positivo do tubo. Também tinha ali naquela ampola de Crookes ali. Mas não era só isso que eles estudavam, não. Não era. Aí vem uma grande palavra, que eu digo grande, eu digo que é de impacto, que é a palavra, né? Por acaso.
Uma palavra, por acaso. Não, duas palavras, né? Por acaso, sem querer, né? A descoberta dos raios-x. Eu discordo. Eu discordo, como eu falei, até bem o meu ponto de vista de algumas coisas. Eu não concordo. Na verdade, tem algumas palavras, se você traduzir do alemão ali, você pode ter mais de uma... É como o português, sinônimos, né? Enfim, mas aí você pode interpretar como você quiser, né? O Röntgen, então, ele tinha o quê? O que o Röntgen tinha? Ele tinha essa ampola aqui. Essa ampola aqui, que é a ampola de Crookes, certo? Ele observava os raios catódicos? Não observava os raios catódicos. O que são raios catódicos? Eu disse que eu ia falar, mas não vou falar, eu não vou explicar. Tem a ver com cátodo e tem a ver com ânodo. Mas assim, ó, são raios. Você sabe o que é um raio? Você já viu um raio, né? Então, é isso que se observavam, os raios. Sim, esse componente aqui, essa peça, ele fabricava raios. Dependendo do gás que tinha aqui dentro, o raio tinha uma cor diferente. Certo? Então, se observava raios aqui, brilhos aqui no fundo, enfim. E era isso aí que as pessoas estavam estudando. A eletricidade. A eletricidade que sempre despertou o interesse do ser humano, né? Como eu disse para vocês. E ali, por exemplo, inclusive a eletricidade era o que tinha, né? O que a eletricidade. Vamos né, trabalhar em cima da eletricidade. Por quê? Porque as pessoas queriam luz. As pessoas queriam equipamentos que funcionassem com a eletricidade. Porque em laboratório já se conseguia fazer isso. Já existia a lâmpada em 1895, quando foi descoberto o raio-x. Antes disso, já existia a lâmpada. Mas não a lâmpada do Thomas Edison, que é de 1879, se eu não me engano. Não. Antes, lá em 1860 e algumas coisas, já tinha o William, que eu não lembro o nome dele, mas acho que era o William, também não sei se era o William, mas eu sei que ele tinha um leve bigode, assim, que nem o meu, né? Se procurar ele ali, um dos inventores da lâmpada. Só que a lâmpada era uma coisa muito grande. Era uma coisa muito grande. É mais ou menos como aquelas bolas de praia, sabe? Era como era uma lâmpada. Então, só gente muito rica mesmo que tinha lâmpada em casa. Se não, era o gás queimando, né? O óleo queimando, gás, tá louco? Era o óleo que queimava numa vela ali e tal, né? E aquele perigo nenhum. E aí o seguinte, as pessoas queriam a luz. As pessoas queriam a luz, as pessoas queriam a energia, a transmissão dessa energia. Porque já tinha transmissão de energia. Você acha que o Wi-Fi é invenção nova agora? Não, né? O Wi-Fi é de 1800 e Tesla que inventou o Wi-Fi. Tesla, que era o inimigo, entre aspas, ou sem aspas, não sei, do Thomas Edison, que é o inventor da lâmpada. O Tesla, Nikola Tesla, se for pesquisar aí, ele fez muitas pesquisas no campo do magnetismo e da eletricidade e do eletromagnetismo. Tesla, que está nos equipamentos de ressonância magnética, o nome dele tá lá, Tesla, né? Pela energia que o campo magnético. Mas campo magnético é outro assunto, outro dia a gente fala sobre ressonância magnética, quem sabe, hoje aqui é o raio-x. Tá, mas o que você está falando de lâmpada? Pois é, por que eu tô falando de lâmpada? O Thomas Edison inventou a lâmpada? Não, olha aí, ó, não é raio-x, mas é fake. O Thomas Edison ele não inventou a lâmpada. O Thomas Edison inventou a lâmpada, entendeu a diferença do a lâmpada? Se ele fosse aqui do Rio Grande do Sul, você dizer, bah, que lâmpada que ele inventou, né? Mais ou menos assim. Ele pegou um filamento fininho, ele pegou uma ideia do quê? A ideia do tubo com vácuo, sem gás, ele pegou essa ideia do tubo sem gás e botou um filamentinho bem fininho ali, filamento, que depois tem aqui no tubo do Röntgen também, pegou um filamento, certo? E botou um invólucro de vidro ali, legal, mas qual foi a sacada do Thomas Edison? A rosca, cara. Foi a rosca do Thomas Edison. A rosca do Thomas Edison que transformou ele no multibilionário que ele virou lá. Por quê? Porque qualquer um podia trocar uma lâmpada em casa, né? Então, imagina, vendeu muito isso, né? Vendeu muito isso na época. Bom, lâmpada se vende até hoje, tá? Então, o que as pessoas buscavam? Elas buscavam a luz, buscavam fazer luz, buscavam observar a luz, entender como a luz funciona. Essa que era a ideia, essa que era a pesquisa do Röntgen também. O Wi-Fi que eu te falei, o Tesla, ele conseguia fazer lâmpadas ligar a longas distâncias.
né? Então ele mandava energia eletromagnética e aquelas lâmpadas acendiam. Coisa que dá para fazer com micro-ondas, por exemplo, mas eu não vou te dar ideia aqui. Mas você pode pegar uma lâmpada queimada dessas de filamento, sabe? Essas incandescentes. Se você colocar ela dentro do micro-ondas e ligar, a lâmpada acende. Mas não vai fazer isso porque você não sabe como fazer e você vai queimar o seu micro-ondas. Não, o micro-ondas não vai explodir. Tá? Se você colocar um metal dentro do micro-ondas, ele não vai explodir. O micro-ondas só vai queimar, vai estragar, vai fazer um fedor e você vai ter que comprar um novo. Para explodir um micro-ondas, você tem que pegar... Não vou falar como é que explode um micro-ondas, né? Vai aí pesquisar para ficar registrado que você pesquisou e aí depois a polícia te prende. Fica pesquisado no seu IP, que você pesquisou como explodir um micro-ondas, fazer uma bomba. Tá, mas não é aqui. Bomba não, bomba atômica. Aqui é a lâmpada, não, é o tubo de raio-x, mas é que tá envolvida a lâmpada no tubo de raio-x porque se estudava a luz e se estudava a transmissão da energia através de ondas eletromagnéticas. Sim, já se conhecia as ondas eletromagnéticas no ano do século XIX, eu acho, 1800 e alguma coisa, isso aí, tá? Já aí tem outras duas personagens aqui, né? Deixa eu vir pra cá, dois personagens aqui, ó, que é esse aqui que você já ouviu falar, que é o Hertz, e o Leonard. Não. Por que eles estão aqui? Porque eles estão aqui porque o Röntgen, ele seguiu os trabalhos do Hertz e do Leonard. Não era raio-x, não, mas eram ondas eletromagnéticas. Porque assim, ó, ali, bem pouquinho, no começo do século, né, que eu disse para vocês que tinha essa curiosidade pela eletricidade. Olha só, a curiosidade do ser humano pela eletricidade é tão grande que ali em 1818, você sabe o que surgiu em 1818? Não sabe? 18 mais 18, bem teu número, como é que você não sabe? 18, você não sabe. Bom, em 1818 surgiu a primeira vez, né, que se escreveu o livro do Frankenstein. O Frankenstein, lembra do monstro de Frankenstein? Na época era um monstro, né? Hoje em dia já é um bichinho com os pininhos e papapá e não sei o quê. Inclusive aqueles pininhos do Frankenstein é para receber a eletricidade, essa que chamava a atenção do ser humano, das pessoas, né? Por quê? Porque na época, assim, ó, na época a medicina era bem, uma medicina assim, bem, como é que eu vou dizer, assim, uma palavra bem técnica, era como se fosse açougue, né? Um açougue piorado. Bom, tá, mas o que acontecia lá? Era um auditório, todo mundo vinha assistir, né? E aí tinha médicos, por exemplo, que pegavam pedaços de cadáver, né? Pegasse uma cabeça decepada, e ele dava choque, pesquisa você vai ver, ele dava choque na cabeça, aí quando ele dava um choque na cabeça, o olhinho piscava, aí dava outro choque aqui, eu não imagino que macabro isso, né? Sim, mas descobriu-se que o corpo humano era movido à eletricidade, e é verdade. É verdade. Nós somos movidos à eletricidade, nós produzimos a nossa própria energia elétrica. Então se criou o mito, né, de que era possível você ressuscitar uma pessoa desde que você tivesse uma carga elétrica muito alta, mas a gente não tinha a capacidade de gerar a carga elétrica tão alta quanto o poder de um raio, e ainda é bem complicado de fazer isso. Mas enfim, né, e aí surgiu o monstro de Frankenstein em 1818, aí depois em 65, lá alguma coisa toda lá, vem o cara que faz essa transmissão, essas energias elétricas, né, esse apreço que o ser humano tem, essa curiosidade que ele tem pela energia elétrica, ele acaba fazendo equipamentos cada vez melhores para cada vez acumular mais energia. Por exemplo, a pilha. Será que a pilha foi sem querer? Hein? Sem querer que descobriram a pilha? Sabe como é que foi a pilha? A pilha era uma pilha. O cara dava choque em panos úmidos, com água, úmidos com outras coisas. Ele dava ali e aí o que ele fazia? Ele testava para ver se a energia elétrica passava. Aí não passava, não acendia a lâmpada, ele foi recolher o material dele, no que ele colocou a mão ele levou um choque. Né? Aí ele, ficou carregado essa pilha ficou carregada, e aí, viu, foi sem querer? Não, ele estava testando ali, né, alguns equipamentos e acabou tendo a ideia da pilha. Ideia da pilha que também depois vai ser desenvolvida por Thomas Edison lá em 1902, 1906, não tenho muita certeza, mas a pilha é recarregável, tecnologia nova, essa que você não tem em casa, você não compra, você acha caro, mas compra pilha recarregável. O fabricante diz que você pode carregá-la 1000 vezes, mas eu tenho pilhas recarregáveis há 10 anos aí,
E tô com elas. Tá, mas vamos voltar ao que eu tava falando. Eu tava falando do Hertz e do Lenz. O que o Hertz fazia? Hertz, você conhece o Hertz. Você conhece o Hertz, eu já ouvi falar do Hertz. O Hertz tá escrito aí. Se você for pegar o carregador do seu celular, por exemplo, a bateria do seu celular, a televisão, tudo lá tá escrito Hertz. Hertz. O que o Hertz estudou? Bom, o Hertz, na verdade, tinha o Planck, né, que é o James Maxwell, não é o Planck, já veio Planck, é outro cara, tô viajando, outra história, foi o James Maxwell, que não você saber, mas eu sei que você conhece, não conhece, mas enfim, ele era um físico, ele fez cálculos físicos e matemáticos, tem a física, que você não gosta, tem a matemática, que você odeia, e aí tem a física matemática, que quando você junta tudo. E aí o Maxwell começou a explicar essas ondas magnéticas, essas ondas que é a energia, porque a eletricidade, né, você pode transmitir a eletricidade. Né? Você tem 3 formas de você gerar eletricidade, certo? Você já sabe disso, você estudou isso aí. Né? É aquela por contato, que você coloca a mão e leva o choque. Tem aquela que você atrita, né, e vai deixando carregado. E tem aquela por indução, que não precisa encostar. Que é como funcionam os ventiladores, por exemplo, e muitos transformadores. Por indução, motor do carro. Sem tocar, sem engrenagens, né, sem cabos ligandos. Por indução, só de chegar perto. Ah, então esse só de chegar perto já tem eletricidade, sim. E essa era uma grande curiosidade do Hertz, que pegou essa ideia lá do Maxwell, que descreveu como as ondas eletromagnéticas. Que ondas eletromagnéticas? Você já tinha ondas eletromagnéticas? Sim, você não sabe que é onda eletromagnética. Eu não vou falar como é o nome daquele negócio, que tem um monte de corzinha, um monte de ondinha. Isso aí mesmo, isso aí, o espectro eletromagnético. Sim, já se tinha a ideia de algumas radiações eletromagnéticas, como a radiação infravermelho, né? O infravermelho, sabe o infravermelho? Aquela radiação do calor, né? Também, aquela radiação... Como é que o fogo abrasa? Como é que a brasa cozinha? Sai energia, né? Ah, mas e porque tem ar? Tira o ar então, faz o vácuo, né? E faz o vácuo. E aí você vai ver. Então já tinham essas ideias de ondas eletromagnéticas. Tá? Já tinha esse transporte de energia. Aí o Planck deduziu isso matematicamente. Assim como logo nesse mesmo período que também tem Albert Einstein. Aliás, as maiores mentes da ciência, né? Elas, não, as maiores não, mas uma grande parte dos grandes cientistas, eles viveram numa mesma época. Né? E quando eu falo cientista, estou falando de física, de matemática, de engenharia elétrica, de química, né? Ou como a Mary Curie, mulher, mãe de todas, né? Não tem pra esses homens aí, que era física, matemática, química, né? Era mais que todo mundo e ganhou dois prêmios Nobel, né? Dois, né? Ninguém ganhou 2, só ela, tá? Então, chupa homem. É isso aí, mulheres. Vamos lá, somos nós. Mas olha só, voltando ao assunto, não perdendo foco. O que o Hertz provou? O Hertz provou... Ah, mas o que eu tô falando do Hertz? O Hertz provou que era possível fazer um rádio. Mas o que tem a ver rádio? Não, é onda. Onda é transporte de energia. Eu estou dizendo que você já disse, eu sei que você já ouviu, você já falou, talvez leu e escreveu, que foi sem querer como é que é o nome do coisa? Esse aqui, o Röntgen, que por sinal, é assim que se escreve Röntgen. É assim que se escreve Röntgen. Por sinal, é assim que se escreve Röntgen. Ah, mas tá escrito lá com um E do lado, sim. Mas é coisa da língua inglesa. O inglês, ele troca Você não entendeu, deixa pra lá. Eu falei, eu sou meio idiota, falo bobagem, né? Ele troca, o que ele troca, que eu tava falando? Ele troca a letra, ele coloca a letra pra quando ele lê, soar como o original. Então, o inglês coloca um E ali pra ficar o Röntgen. Né? O Röntgen, e aí tem o E. Mas o nome do Röntgen em alemão não tem a letra E, então nós não temos problemas com a língua. Você pode escrever o Röntgen exatamente como ele é, tá? Se escreve assim, Röntgen. Tá, e aí, o que eu tava falando? Tava falando do rádio, que o rádio foi inventado ali em 1980 e 96, 98, não tem a ver com rádio. Tem a ver com transporte de energia. Certo? Eletricidade de um lado, você coloca a eletricidade de um lado e recebe uma informação do outro lado por indução, por ondas eletromagnéticas, porque vinha da eletricidade,
porque vinha do magnetismo, e aí já tinha essa ideia de transporte de energia em ondas, já existiam muitos cientistas que pesquisavam sobre isso, então o Hertz mostrou que era possível, tá? E aí depois outras pessoas ali teve tem várias pessoas do rádio, tá? Não tem assim, uma pessoa que inventou uma coisa, é bem complicado de fazer isso hoje em dia, sim, mas a carro, por exemplo, não é uma pessoa só que inventou, né? A televisão não foi só uma pessoa que inventou. O tubo de raio-x também não foi só uma pessoa que inventou. Propriamente dito, o Röntgen fez o tubo como ele é hoje, né? E aí ficou daquele jeito. Tem o último que é feito, né? Mas o princípio, todas as invenções, têm contribuições de muitos cientistas. E o rádio é uma delas, né? Diz que tem até brasileiro no meio envolvido aí, sim, tem uns registros que o brasileiro também fazia transmissão de rádio ao mesmo tempo. Mas o Hertz está lá no rádio. Se você colocar o rádio lá, uma frequência de rádio 102.7 MHz. Se você for para AM, né, é 1060 kHz, né, em homenagem ao Hertz, que disse que isso era possível. Quer dizer, que mostrou que isso era possível. Quem disse que era possível foi o James. O James antes. Tá. Mas e daí? E daí que esse transporte, essas ondas eletromagnéticas, vinha do elétron e do magnético. Do elétron, sim, já tinha também noções de elétron. O termo elétron, para você ter uma ideia, ele vem de 2.600 anos atrás, mais ou menos. Aí lá naquela época, não vou falar essa história é muito longa, outro dia eu te conto, quem sabe, se você aguentar isso aqui até o final, né? Nem sei se eu aguento. Mas enfim, o que eu tava falando? Do Hertz que provou ondas eletromagnéticas, certo? Eram ondas eletromagnéticas. E pesquisavam ondas eletromagnéticas. O Leonard também pesquisava ondas eletromagnéticas. E o Hertz começou a fazer os mesmos... O Hertz não, né, cara? O Röntgen começou a fazer as mesmas experiências que o Hertz e que o Leonard faziam, tá? Que experiência era essa? E agora que você tira a sua conclusão. Depois você pode ler lá, traduzir do alemão, até trazer umas frases aqui, mas aí eu ia ficar lendo alemão, ia ficar me exibindo. Como se eu lesse alemão. Até leio, mas não deve estar certo. Tá, mas enfim. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, depois eu continuo mentindo. Quer dizer, depois eu continuo a história. Ai. Pois é, legal. Curtindo os comentários ali, os comentários são legais. Bom, aí é o seguinte. Aí, como é que é o nome que eu tava falando? Do Hertz, né? E do Leonard. E que o Röntgen fazia os mesmos experimentos do Leonard e do Hertz. Que experimento era esse, cara? Que experimento era esse? Era com o tubo de raios catódicos. Para observar o raio, não. Já se desconfiavam que existiam ondas eletromagnéticas ali. Algumas radiações, por exemplo, que você talvez não tenha ouvido falar, como é que é o nome? Os raios delta. Já ouviu falar dos raios delta? A gente não estuda muito isso na radiologia, porque, né, a gente talvez passe batido, tá ali num cantinho escrito. É porque a gente tem outras coisas, né? Às vezes a gente tem tanto tempo e tão pouco para saber, e aí a gente não se concentra, né? Não, o tempo é curto, né? O tempo é curto, hoje em dia é muito curto, então a gente não pode ver tudo, né? Mas sim, tem uma outra radiação lá que é os raios delta, que tem a ver com os elétrons, tá? Que eram estudados também. Mas esses aqui, o Leonard e o Hertz, já tinham descartado esses raios deltas para quê? Para gerar luz. A busca era da luz. O Röntgen estava buscando luz, buscando o transporte da informação através de ondas eletromagnéticas, que esses outros dois também faziam. Tá, e aí precisava do quê? Precisava de um tubo, de uma ampola de Crookes ali. E aí olha só o que eles faziam. Era no escuro, né? Era no escuro. Porque eu tô observando o raio, eu quero ver no escuro. Mas olha só, eles já sabiam que tinham mais coisas ali, além de raios catódicos e radiação delta. Radiação delta, asa delta. Delta. Não é aquele delta assim, é um delta assim. É o delta minúsculo, não é o delta maiúsculo. Grande diferença que faço isso pra você agora, né? Mas enfim. E aí eles sabiam que não eram essas radiações. Também sabiam que não era a radiação, como é que é? Infravermelho. E aí olha só o que eles fizeram. Eles faziam. Eles tinham uma caixa de papelão, né? E pintavam uma caixa de papelão de preto, e tampavam o tubo de ampola lá, de Crookes lá, e tampavam, ficavam totalmente no escuro e ligavam o aparelho
para ver o que acontecia em volta dessa caixa, porque já se sabia que existiam materiais que eram materiais, como é que a gente chama? Iluminescentes. Sabe material iluminescente? Sabe, né? O iluminescente tem, vamos reduzir em duas categorias aí. Tem o fluorescente e o fosforescente, certo? São materiais que absorvem a energia e depois emitem luz, né? Pode absorver energia elétrica, emitir luz, pode absorver a própria luz e emitir luz. Como assim? Aqueles adesivos na saída de emergência que tem ali, que tem lá, sabe? Lá, o que eles fazem? Eles absorvem a energia enquanto tem luz no ambiente. Depois que acaba a luz do ambiente, eles absorveram a energia, eles começam a emitir essa energia. Esses são os fosforescentes. Algumas placas estão sendo pintadas com essa tinta. Então um carro passa, né, e ilumina a placa. Se você estiver transitando por ali, você vai ver que a placa ela fica iluminada e daqui a pouco ela vai perdendo a luminosidade, né? Isso para quem viaja de noite observa, né? Bom, mas enfim, algumas placas, nem todas as placas. A maioria delas são simplesmente fluorescentes, né? Qual é a diferença da fluorescente? É como a lâmpada fluorescente. Ela recebe uma energia elétrica, é perturbada e emite luz, aquele fenômeno da estação atômica ou molecular que você já estudou e que eu não vou te explicar agora, tá? Porque você já sabe. Aí, então, tinha esse fenômeno da fluorescência, já existia o fenômeno da fluorescência, porque o pessoal queria luz, queriam coisas que fizessem luz, né? Thomas Edison pesquisou muito, porque depois que ele ficou milionário, né, cara, ele montou um império de engenharia, contratava um engenheiro por pá, como dizia minha mãe, né? E aí é o seguinte, ó. E aí ele pesquisou vários elementos que quando você chegava perto, olha só, quando você chegava perto de uma ampola de croquis, esses coisas brilhavam, né? E aí queria o quê? Queriam que esses materiais absorvessem a energia e continuassem. Imagina você tem uma vela, né? Que não é uma vela, que é um elemento, né? Que fica brilhando ali. Até tem, né? Pega o césio, por exemplo, vai ficar brilhando césio, mas aí faz mal para a saúde, é mortal, né? Naquela época nem se sabia disso. Naquela época se usava, como é que é o nome? Acho que era polônio. Não era polônio. Polônio foi descoberto pela Marie Curie lá em 88, né? Você tá sabendo já. E aí é o seguinte, vários elementos em relógio, né? Para brilhar o relógio no escuro, né? Tinha elemento radioativo nos números, no ponteiro, tinha isso aí, para brilhar. Porque brilha mesmo, só que, né, é um brilho mortal, como diz aí vários documentários. Bom, mas enfim, o que era mesmo? Ele fechava numa caixa ali o tubo de raio coisado, de cruqui, que eu já tô enrolando minha garganta aqui falar crux, certo? Aí ele botava aquilo numa caixa e deixava aquilo fechado. Só que eu te falei que o Röntgen não estava só com esse experimento. Não estava só com esse experimento. O Röntgen, ele também queria luz, ele também queria transmissão, e ele tinha vários materiais o quê? Fluorescentes e fosforescentes ali na sua mesa, por ali. Isso quer dizer que foi sem querer, ele estava carregando esses materiais. Ele carregava esses materiais e via como eles se comportavam no escuro. Dava eletricidade, dava luz para esses materiais e via como eles se comportavam no escuro. E aí quando ele ligou o tubo, que ele foi fazer uma outra experiência, então, os panos estavam ali, ele ia utilizar aqueles panos ou não. Essa é que é a minha história, porque a história está numa carta que ele escreveu, para um amigo dele, né? E aí o amigo liberou a carta e lá na carta diz que só diz assim, ó, diz que ao lado da caixa preta, o tubo ficou dentro da caixa preta, ao lado da caixa preta estavam minha placa era um papel, se eu não me engano, uma placa de debário. Eu não sei, não decoro, platino sendo eu não sei, mas eu já me informei, você só não informou, você tem que saber, quem sabe o seu professor pergunta na prova e te lascou, tá, então segue, não perde foco. E aí o negócio estava ali do lado, e aí brilhou. Agora, se estava ali do lado que foi por gosto ou não foi, do meu ponto de vista, sim, estava ali do lado, ele pesquisou, só que é o seguinte, ó, é aí que tem a ideia. Eram duas experiências diferentes. Se ele decidiu, era a luz, né, e a transmissão, essas ondas eletromagnéticas. Eram duas coisas distintas. Agora, se nesse momento ele juntou tudo, aí isso não fica bem claro, né?
não fica bem claro ali se ele disse, mas do meu ponto de vista tava tudo ali porque ele tava fazendo experiências, e aí ele brilhou. Só que não foi o brilho. Ó, agora que vem, ó. Outras pessoas, como eu te falei, já tinham observado o brilho. Sim, já tinham observado esse brilho. Mas o que ele observou? Ele observou a forma de um objeto metálico na folha dele lá, na placa, enfim. Chamam de folha, né? A tradução também para folha, enfim, né? O tablet. Tá? Então ali, e aí brilhou, só que tinha uma marca ali, uma sombra de um metal que ele tinha por ali também, né? Acho que era aquela coisinha que tinha dentro da ampola ali. Ele viu aquela sombra, ele disse, opa, peraí, esse negócio tá brilhando aqui. Esse negócio tá brilhando, e aí ele começou a seguir. Ele começou a dizer, investiguei. Não, a palavra que ele usa é investiguei. Ele usa muito a palavra investiguei. É um investigador nato, falta só o chapeuzinho e o cachimbo. Investigador. Aí ele diz, eu vi o brilho, mas o brilho não chamou a atenção, né? Claro, eu tô generalizando e simplificando pra ti. Mas o brilho não chamou a atenção, viu só? O brilho já era conhecido. Aí ele disse assim, ó, o que me chamou a atenção foi a sombra que se formou ali, porque alguma coisa que estava saindo do tubo que não eram os raios deltas e que não eram as radiações eletromagnéticas conhecidas, não estão conseguindo passar. E aí ele começou a colocar um monte de coisa, aquela história que você já sabe, começou a colocar livro, começou a colocar copo, começou a colocar um monte de coisa. E aí é o seguinte, ó, quando ele descobriu isso aí, ele não dormia, ele escreveu na cartilha, ele não dormia. Ele falou, e não falou nada pra mulher, não falou nada pra ninguém, chaveou o laboratório, ninguém entrava, ninguém saía do laboratório. E ele disse que só ficou pensando, ele não dormia, ele só pensava. Aí um dia, ele falou pra esposa dele, aí ele começou a como é que a gente fala, como é que quando você fala pra alguém e você diz, ela é só confidente, isso, obrigado. Começou a ser confidente, né, com a esposa dele, E aí nisso falou, eu descobri uma coisa, né, que vão dizer que eu sou louco, que vão me chamar de louco. E ele disse que nos primeiros dias ele achou que era, como dizia o meu pai, aquele termo técnico, ele achou que era visagem. Ele achou que era coisa da cabeça dele, né? Não, esse negócio tá brilhando aqui, mas aí eu boto ali e continua brilhando, tá? Mas e daí, né? Ele achou que, né? Enfim, esse papel já estava carregado antes, começou a emitir agora, né? Então várias coisas vieram à cabeça dele. E aí ele falou pra esposa dele, cara, vão me chamar de louco, tipo assim, ele falou assim, ó, tipo, bah, mulher, vão me chamar... Não, né? Não sei como é que ele falou, não foi nessas palavras, foi assim, não, também não vou gastar o meu alemãonês com vocês agora. Mas enfim, ele falou pra esposa dele, vão me chamar de louco. O também ele usou. Só vão me chamar de louco, porque eu descobri uma coisa que não dá pra ver, e é uma coisa que eu não sei se é verdade, que eu não sei como é que eu vou provar. Aí você fica imaginando assim, ó. Aí você imagina assim, ó. Tá, você fica imaginando assim. Aqui você descobriu o raio-x. Aí como é que você vai fazer? Você vai chamar o pessoal, vai dizer, pessoal, vem cá, dá uma olhada aqui no que eu inventei, aqui no que eu descobri. Apaga a luz. Pô, não tem, né? Não tem. Como é que vai apaga a luz aí que eu vou te mostrar? Não. Aí ninguém vai acreditar, né? Apaga a luz aí. Aí ele começou a pensar, o que eu vou fazer, Aí ele voltou e começou a pegar filmes fotográficos. Por que ele pegou filme fotográfico? Foi a ideia dele? Ó, não foi ideia dele também, cara. Aí por isso que muitos cientistas foram pra cima do Röntgen, dizer que não tinha descoberto nada, porque ele pegou uma coisa de cada um, Cara, Bill Gates fez o quê, né? Pegou uma ideia de cada um, juntou e fez um software, né? E fez um software. Bom, os inventores é assim, né? Pega uma coisa de cada um. Ele pegou as ideias de cada um e tinha uma outra ideia que era o quê? Já tinham pessoas que tinham reclamado, né, em conversas, assim, que tinham perdido seus filmes fotográficos, que eu te falei que a fotografia era, né, o parará do momento, era o iPhone do momento, fazendo propaganda pro iPhone, que não tá me patrocinando. Mas enfim, só pra você ter uma ideia, tá? Mas assim, ó, o que é que eu tava falando? O que era? Tá? Do que ele viu, o brilho, não sei, me esqueci, eu tinha isso muito. Tá, mas aí ele tava assim, ele tava observando o vídeo de, como é que eu vou provar isso aí? Isso, como é que eu vou provar? Aí assim, ele pegou ele já sabia que os filmes, que umas pessoas que tinham o tubo de raios catódicos, de Crookes ali, ligavam o tubo, perto de filme fotográfico, e você perdia os filmes. Os filmes estragavam como se tivessem sido expostos à luz. Então já se sabia disso. Mas ninguém disse o porquê que isso acontecia. Achavam que era por causa dos raios delta que já tinham, né? Então ninguém explicou isso aí, né? Estraga e tal. Aí o Röntgen foi lá, pegou um filme fotográfico e chamou a sua esposa, Berta, vem cá, apaga a luz e bota a mão aqui.
Eu não resisto a essa, eu não resisto a essa. Foi mais ou menos assim. Ela chamou ela, né, e pediu para ela colocar a mão sobre um filme, não vai falar chapa fotográfica, não perto de mim, tá? Pegou um filme radiográfico, e na época era um filme fotográfico, que funciona ao contrário, né? E fez, então, a primeira imagem radiográfica da história. A primeira imagem radiográfica da história, que você sabe qual é, né? Você sabe qual é, né? Ó, tava escondendo aqui a primeira imagem radiográfica da história. Eu vou tomar uma aguinha enquanto você olha essa primeira imagem aqui. Eu dou uma olhada nos comentários. Vou me hidratar aqui nos bastidores. Ai, voltei. Então, como é que é aqui? Tá. Não. Essa não é a primeira imagem radiográfica da história. É e não é. Né? Não confunda essa imagem com essa imagem. Tá? Essa imagem aqui é a mão da Berta. Essa imagem. Você vê que não aparece todos os ossos da mão da Berta, diferente dessa mão aqui. Mas essa mão aqui foi sim a primeira radiografia da história. Foi a primeira radiografia da história essa daqui. Só que foi a que ele fez ao público, para todo mundo ver, tá? Para todo mundo ver. Essa foi a primeira radiografia da história, então, a da Ana Berta, certo? Essa daqui foi a como é o nome dele? Do assistente que ele tinha. Ele tinha um assistente lá, que era anatomista, enfim, que deu a mão para ele fazer lá na primeira conferência, acho que foi de física médica, enfim, não me lembro muito bem. Mas foi ali no começo do ano de 1900. Ele apresentou, então, ele fez esse exame aqui. Então é a primeira imagem feita ao público, e a primeira imagem radiográfica, que é a mão da esposa da Berta, que não aparece todos os dedos, tá? Na maioria das imagens aí é só um pedacinho, ok? Bom, vamos falar agora rapidinho, então, sobre alguns equipamentos e algumas condutas e algumas posturas que algumas pessoas têm por aí. Equipamento fixo, aquele da mesa e aquele do, como é que é o nome? Do book mural, certo? Isso aí. Bom, aqui eu desenhei para você, não repara muito, eu desenhei para você aqui como é que é o nome que se chama isso aqui? Minha esposa chama isso aqui de planta baixa. Planta baixa, assim, ó. É como você vai comprar um apartamento, né? Antigamente não tinha programas 3D que eles te mostravam o apartamento, como é que ele vai ficar, o sol entrando por todas as janelas do apartamento que você vai comprar, né? Mas enfim, isso aqui é a planta baixa, olhando de cima, tá? Vamos olhar de cima aqui, vou chegar pertinho de você aqui, olhando de cima. Aqui, ó, em A, eu tenho uma sala de raio-x. Aqui, ó, em A eu tenho uma sala de raio-x, e aqui em B eu tenho uma sala de raio-x, né, das experiências que eu já tive passando em hospitais. Eu olhei uma aqui, outra aqui, e aí eu fiz uma sala de raio-x. Assim, da minha cabeça. Aqui nós temos um corredor, né, com sala de espera, enfim, corredor. Essas paredes em laranja aqui, ó, em laranja, certo? E amarelo, ok? Tem a parede verde, parede laranja, parede amarela, e parede verde. As paredes verdes são paredes normais, tá? As paredes amarelas, e inclusive aqui o teto, o piso, no caso, o piso aqui, que é o teto da sala de baixo, são chamadas de barreiras primárias, né? Elas resistem mais à passagem da radiação. Assim como essa parede aqui do book mural, é uma parede amarela, porque ela vai receber o feixe direto de radiação. Isso você já sabe também. E aqui é a sala de comando. Uma curiosidade aqui, ó. Sim, é verdade. Uma técnica de exposição, lembra das técnicas de exposição? KV, MA e MAS? Pois é, o KV, o MA e o MAS, eles podem variar, principalmente o KV, de uma sala para outra, em função da transformação da eletricidade, né? Eu tenho que transformar a eletricidade. Então, eu transformando essa eletricidade, eu chego, então, na fabricação da radiação X de forma diferente. Por quê? Porque o gerador está em distâncias diferentes de cada sala, então isso pode variar, e varia, sim, as técnicas de exposição. As técnicas de exposição não se repetem de equipamento para equipamento. Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas, geralmente, principalmente equipamentos digitais e equipamentos convencionais telefilme, existe, sim, a variação das técnicas de exposição para fazer uma radiografia. Certo? Certo. Então, essa aqui é
uma planta baixa, como eu falei, de uma sala, e é isso então que você tem que saber do fato, né, que realmente sim a técnica de exposição em equipamentos diferentes pode acontecer a variação, certo? Bom, um outro equipamento que é muito comentado, principalmente do pessoal que não é da radiologia, é o equipamento móvel ou portátil. Isso aqui no caso é um portátil, você desmonta essa parte e você pode levar até o paciente caso necessite, tá? Bom, qual é a curiosidade desse apartamento portátil? Bom, não tem muitas curiosidades, né? Ele não fabrica muita radiação, o tubo dele é pequeno, né? Não é tão pequeno quanto o periapical, é um tubo médio, se você for comparar o periapical, o móvel e o fixo, ele seria um tubo de tamanho médio, fabricação mediana de radiação, qualidade não é significativa para o diagnóstico detalhado, não. Ele serve a sua utilidade, que são os raios-x de leito principalmente, tá? Bom, mas vamos à utilização desse equipamento aqui também. Tem uma outra planta baixa que eu ilustro para você o quê? Uma sala, sei lá, de leitos, né? Um CTI, uma UTI, ok? Enfim. Bom, aqui representa a utilização do equipamento. E aí tem aquela coisa chamada radiação espalhada. A radiação espalhada. Sabe o que é radiação espalhada? A radiação espalhada é aquela que, quando incide no paciente, ela se espalha. Isso é muito difícil de acontecer com o raio-x, mas o raio-x acontece sim, principalmente quando tem um paciente. A probabilidade é pequena, mas acontece o espalhamento. Dentro da sala do aparelho fixo, é extremamente proibido qualquer um ficar lá dentro sem os devidos EPI. Certo? O equipamento de proteção individual. E quem deve ficar lá, quem pode ficar lá, é o acompanhante do paciente, né? Por lei. Bom, mas enfim, vamos lá. Como é que funciona isso aqui? Principalmente para outras pessoas, tá? Para a área da saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos. Olha aí, espero que não seja atrás de mim. Tá, mas não é. Como é que acontece aqui? Quando o técnico utilizar o aparelho, o técnico vai estar utilizando o EPI plumbífero, certo? Dos pés à cabeça, do pescoço para baixo, tá? Mas ele tem um disparador que é o gatilho. Você vai ter, se você for fazer isso, para você se afastar a pelo menos 2 metros de distância desse equipamento. Se você tiver a oportunidade de ler o manual desses equipamentos, você vai ver que lá no manual eles dão certeza absoluta de que a 1,5 metro a radiação espalhada não é detectável, no máximo 1,5 metro. Tá? A nossa lei permite até 2 metros de distância que essa radiação pode chegar, certo? Mas, como eu disse, os fornecedores garantem 1,5 metro de radiação espalhada. Então, ó, se você for fazer radiografia em alguém num leito, você tem que cuidar o quê? 2 metros de distância, qualquer pessoa, qualquer paciente que não possa ser retirado, estando a 2 metros de distância do centro da utilização do feixe, não vai chegar radiação nessa pessoa. Então, se tiver uma enfermeira por ali, que ela fique a 3, 4 metros para garantir, mas a 2 metros é fato. A 2 metros não se detecta radiação. Como é que eu sei? Uma vez a gente estava fazendo experiências, obviamente, a gente fez muitas experiências durante a minha faculdade, e uma delas, o meu orientador, né, um dos meus professores, a gente montou tudo lá e a gente estava saindo. Ele disse, por que vocês vão tão longe? Vocês não acreditam nos cálculos de vocês? Pegue os detectores, aí a gente posicionou os detectores e fizemos realmente esse levantamento aí de 2 metros. É muito difícil. Capta, mas é muito difícil. Então, equipamentos móveis e portáteis, 2 metros de distância é uma distância segura. Por lei, nenhum leito, né, nenhuma cabeça de paciente deve estar a menos de 1,5 metro um do outro, né? Então, já também salva essa área de 1,5 metro aí que o fornecedor, o fabricante diz, tá? Isso para evitar o quê? Para evitar isso aqui, pessoal. Lembra? Todo mundo já ouviu falar. Se você não ouviu falar, você vai ouvir falar, né? Olha o raio e sai todo mundo correndo com medo da radiação. Tá? Sim, isso é verdade, mas você não precisa ficar rindo do pessoal. Não, você pode esclarecer, olha, o equipamento funciona dessa forma, a radiação espalhada é num raio de 2 metros, né? Por isso que eu tenho um disparador e por isso que eu vou para longe, mas eu uso o colete de proteção porque eu faço isso várias vezes e aí existe a probabilidade. Certo? Então essa ilustração aí, eu não sei, tem essa daqui também, ó. Não sei se é verdade essa daqui, né? Mas foi bem feita, é engraçada, né? Não achei a fonte difícil quando tem uma
um hospital ou um setor, né? O pessoal lá já dá um jeito de descobrir e tirar essa imagem do ar. Não sei se isso é verdade, mas enfim. Aqui tem um técnico ao fundo e ele está fazendo uma radiografia. Não sei se tem alguém ali no raio-x móvel. Aí tem uma pessoa aqui embaixo na mesa, olha só. Tem uma outra pessoa lá, tem duas abaixadinhas lá no cantinho e diz que tem uma terceira escondida que eu não achei, tá? Bom, essa foto rolou na internet, né? Tem um termo pejorativo que se usa para se referir a esse tipo de imagem. Deixa eu dar uma... Esse tipo de imagem não, esse tipo de acontecimento, mas eu não vou usar agora aqui. Mas então, fale, converse com as pessoas e diga para elas que não precisa ter esse medo todo, você tem que respeitar a radiação X e não temer a radiação X. Certo? Bom... essa outra imagem aqui, então, você acha que isso aí aconteceu de verdade? Você acha que isso acontece? Ó, aqui tem um aparelho de fluoroscopia, arco C, tá? O arco C aqui, ó, vai por cima. Arco C que, por sinal, tem o tubo de raio-x na mesma posição do assento röntgeniano, na parte de baixo, assim como na densitometria óssea. O tubo de raio-x fica na parte de baixo e o detector de radiação fica na parte de cima do aparelho, tá? Aqui também. Aqui temos a fluoroscopia. E essa fila indiana aqui, será? Será que essa fila indiana aí pode isso, é verdade? Olha, eu não analisei essa imagem muito bem assim, eu não encontrei, até tenho a referência de onde eu tirei ela, mas, enfim, é num site livre. Se esse monte de gente aqui, pra mim, na minha opinião, tá errado. Na minha opinião, um monte de gente dentro de um centro de intervenção, que é o que está acontecendo aqui, uma intervenção, enfim, uma cirurgia com auxílio, sei lá, esse monte de gente eu não sei, tá? Mas o fato é que a posição é essa. A posição é essa. Como assim a posição é essa? Quando você tiver que fazer um estágio em hemodinâmica, por exemplo, em radiologia intervencionista, perdão, radiologia intervencionista, você vai estar lá com o técnico, certo? E o técnico vai ter uma posição dentro da sala, ele vai posicionar o equipamento, tem que ser a mesma posição do médico, o mesmo ângulo, ele tem que ter a mesma visão do médico, então ele vai ficar por ali no meio do caminho. E na posição que o técnico fica, todo o estagiário, o observador, quando o equipamento for acionado, deve estar atrás do técnico de radiologia, que é a posição segura, porque afinal de contas o técnico de radiologia é o que sabe escolher a posição de segurança com excelência, certo? Então, um estagiário como eu ficava também nas costas do técnico de radiologia que estava responsável por mim. Mas, diferente desse pessoal aqui, eu também estava utilizando os EPI necessários para esse procedimento, certo? Então, se essa imagem é real, eu não sei. Se for, excesso de pessoas e falta de EPI. Mas a posição que se deve ter para alguém que está estudando durante um procedimento desse, essa posição é verdadeira, tá? Radiografia de tórax. Olha só, uma radiografia de tórax. Essa radiografia de tórax, eu não sou técnico de radiologia ainda, tá? Então não sei muito sobre anatomia radiológica, mas dá para perceber tranquilamente que esse paciente aqui tem um distúrbio, né? Ele é meio torto, né? Ele tem uma má formação, né? Que o tórax dele dá uma achatada, olha só, dá um termo técnico, ponteia, né? E ele também tem uma patologia no coração aqui, né? O tamanhão do coração desse paciente aqui, né? Certo? É isso aí mesmo, é um paciente doente. Não é. Talvez se você já esteja na área aí, dando umas voltinhas no estádio, você sabe que isso não é verdade. Essa imagem aqui foi realizada com um equipamento móvel ou portátil. Essa imagem aqui foi realizada num leito. Esse paciente ele tinha restrições de movimento, ele estava podendo estar até inconsciente. Então os pacientes não colaboram quando estão inconscientes, caso você não sabe. Então não tem como você posicionar ele corretamente, às vezes você nem pode movimentar muito o paciente no leito, tá? E o posicionamento do equipamento fica, então, restrito. E mais, a radiografia de tórax, caso você já tenha estudado, ela é feita de PA, certo? Ou seja, a radiação entra no lado posterior e sai no lado anterior. O lado anterior fica mais próximo ao detector de radiação. E essa aqui foi feita ao contrário. Isso acarreta numa magnificação da imagem, uma distorção da imagem, mas que tá tudo bem, porque o que eu quero ver aqui, nesse caso, podem ser, né,
secreções, podem ser posicionamento de catéter, posicionamento de sondas, enfim. Então, sim, mas uma imagem padrãozinha para tórax é essa daqui, né? Todo cheio de um contraste negativo, que é o ar, né? Pulmões a pleno, né? Posicionamento dos braços, né? Para liberar toda a região óssea da imagem do tórax, ok? Mas isso aqui é um PA, isso aqui é um AP, feito com móvel, mas sim, é uma imagem verdadeira e não, o paciente não tem nenhum distúrbio anatômico, nenhuma deformidade anatômica, certo? E essa imagem, será que você já recebeu essa imagem aqui? Não, essa imagem aqui é maravilhosa, né? Então as pessoas ficam na dúvida, essa imagem aqui é de verdade ou essa imagem aqui é de mentira? Radiografia do tchau, né? O cara foi fazer uma imagem lá e deu um tchauzinho, né? Um acompanhante que estava por ali, que o técnico deixou, deu um tchauzinho e apareceu na imagem, tá? Isso aí é fato ou isso aí é fake? O que você acha? O que você acha? Eu vou tomar uma aguinha aqui nos bastidores. É rapidinho, é rapidinho. Não, essa imagem aqui não é de verdade, não. Por que não é de verdade? Por vários aspectos, vários aspectos. Vamos aos técnicos, vamos aos técnicos. Bom, você observa o que em primeiro lugar? Em primeiro lugar, você observa o detalhe anatômico, certo? Olha o detalhe anatômico dos seios da face aqui, ó. Olha o detalhe anatômico das falanges aqui, ó. Eu tenho detalhe anatômico aqui. E o tórax? Pô, o tórax eu também tenho, olha só, uma radiografia de tórax bem legal, bem feitinha, né? Eu consigo visualizar o tórax e eu consigo visualizar os seios da face. Se você já está nessa vida, né, na lida da radiografia, você sabe que existem as técnicas de exposição, KV, MA e MAS, e que elas são diferentes para uma imagem do crânio, uma imagem do tórax e uma imagem da mão, certo? Em termos de KV, podem até ser parecidos, em torno de 80, 90, né, entre 80 e 100 KV para fazer uma radiografia de tórax e uma radiografia de crânio. Até aí, tudo bem. Agora, a mão, não. Como é o nome? Que eu falei agora? A disposição. As técnicas de exposição, certo? As técnicas de exposição são muito diferentes quando você vai falar da face e quando você vai falar da mão. Extremamente diferentes. Extremos. Nós temos uma área do corpo que é das mais densas, das mais espessas, certo? E das menos densas. Então são extremos. Você não vai conseguir uma boa imagem radiográfica, uma definição de imagem radiográfica como a que nós temos aqui, uma mesma imagem. E mais. Você observa que está na frente aqui, né, da imagem, quem? A face. A face se sobressai. Tá, e o que mais aparece na imagem? Agora eu vou te dizer, ó. Quando eu sei que você já sabe, só vou repetir, tá, para reforçar. Quando nós temos o AP, o que nós queremos ver na radiografia? O P. Quando nós temos um PA, o que nós queremos ver na radiografia? O A. Certo? A radiografia de tórax, ela é feita em PA. Então o paciente fica assim, certo? Tá, mas e como é que esse rostinho apareceu aqui tão pertinho assim, tão bem? Ele deveria, para estar com essa definição de seios da face usando a mesma técnica de tórax, com a mesma técnica de mão, ele tinha que estar próximo do filme radiográfico. Ou seja, ele entrou aqui e deu um tchauzinho para a parede. Foi isso? Ele entrou ali e deu um tchauzinho para a parede. Então tem alguns fatores técnicos que fazem com que você auxiliam você a conseguir perceber quando a imagem é fake ou não é fake. Tá? E dificilmente ela tem uma fonte fidedigna, assim. Geralmente é um site de alguma coisa, site de imagens, que não dá a fonte de onde veio aquela imagem ali. Mas essa é fake. Essa daqui, ó, o cara engoliu 10 celulares. No total ele tinha 52 objetos no estômago. 10 celulares. Você já imaginou 10 celulares no estômago? Não. Claro, né? Quando se fala 10 celulares, você pensa que o cara engoliu como é que é o nome? O iPhone, não, de novo, não. Um smartphone, né? Um cara engoliu um smartphone, não, será? Acho que não. Aí fui investigar, obviamente, e realmente isso é uma radiografia do crime, né? Ele queria entrar, o detento queria entrar na cadeia portando lá 10 celulares, só que são celulares assim, ó, o celular é do tamanho, pegar aqui, ó, desse tamanho assim, ó, mais ou menos, né, tamanho de um dedo, um pouco mais grosso que um dedo, 2 dedos, tá, 2 dedos, o celular assim, ó, tá, e aí ele engoliu, obviamente, engoliu vários outros objetos, inclusive um isqueiro, tem um isqueiro, aquele aqui, o isqueiro, ó,
Ó o isqueiro, ele é do tamanho do celular, até maior que o celular, né? São mini celulares. Ah, eu li obrigado. Conforme eu vou lendo, às vezes eu consigo ler um comentário e responder, tá? Muito legal, muito obrigado. Bom, mas enfim, olha só, é verdade, tá? Pessoas engolem drogas, engolem armas, engolem celulares, introduzem nos seus corpos, né, para o crime o tempo inteiro. Então, sim, tem inclusive uma radiologia que é essa, a radiologia forense, certo? A radiologia forense. Isso não deixa de ser um crime investigado pela radiologia, então por isso é da forense, certo? Radiologia forense. A gente também utiliza o raio-x para descobrir esses tipos de crimes aí. A gente que eu digo sociedade, né? Bom, mas então é verdade, sim, tinha lá 10 celulares e tem outros bem mais. Esse aqui merece demais. A radiografia da barata. Não, tem vários pontos. A gente podia fazer uma aula, uma live só dessa radiografia, cara. Olha só. E obviamente, isso aqui foi passado em várias línguas. Você encontra em várias línguas, tá? Muda, então, né, do português aqui para outra língua. Mas é sempre no hospital brasileiro, cara. É sempre no hospital brasileiro. Aí eu fico imaginando. Tá, o que eles imaginam do Brasil, cara? Porque eu sei que eles imaginam que é o que é, eu sei. Mas tão pior assim, eu digo, por que será? Porque olha só, você fica imaginando, primeira coisa, tá, uma radiografia na barata, vão levar o cara pra cirurgia. Não, cara, não segura. O cara tem uma barata gigante, velho. Chama o Guinness aí, chama alguém, chama a reportagem, o cara tá perdendo dinheiro, não tira a barata. Se não morreu até agora, segura o tranco. Né? Vamos ajudar o cara a ganhar um dinheiro antes, depois a gente tira a barata. E mais, é uma espécie nova de barata, porque olha o tamanho da barata. Como é que esse canigo de barata cresceu lá dentro? Ou a barata alien, vai saltar daqui a pouco ali, né? Não, aí você já fica assim, não, né? Mas aí você não é uma barata dentro do cara, isso é bobagem. Aí você, depois descobriu que a barata estava na máquina de raio-x. Nem alterei nada de erro de português, nem nada de... Se tiver erro, né, no Brasil. Aí tá, a barata estava no tubo de raio-x do Brasil. Eu te mostrei o tubo de raio-x lá no começo e eu te falei que eu ia te lembrar desse tubo de raio-x, por isso que eu estava te mostrando. Tubo de raio-x, estava na máquina de raio-x, estava na máquina onde? Estava onde? Estava onde? Estava no colimador. Estava no colimador. Não, porque no tubo não dá. O tubo, ele é blindado. Não tem como entrar isso aí. E mais, se a baratinha entrar, tem óleo. Porque dentro do tubo mesmo não vai, porque é vácuo, é fechado, não tem, entendeu? Não tem. Lá no cabeçote, não. Então na caixa de colimação. Tá. A baratinha tava na caixa de colimação. Legal, beleza. Vamos acreditar que a baratinha tá na caixa de colimação. Aí, o que a barata vai fazer na caixa de colimação, meu Deus do céu? Aí você fica pensando, o que tem pra barata comer numa sala de raio-x? Eu fico pensando. Não, mas eu não boto no papel das pessoas que acreditam. Porque a pessoa quando acredita, é porque ela não pensou a respeito de muitas coisas, ela deixou de lado. Tá, o que a barata foi fazer lá? A barata estava escondida, né? Porque ela estava escondida. Mas ela tem que comer, não tem que comer? Tem. Então a sala de radiografia tá suja, tem sujeira pra tudo quanto é lado lá, tem sangue, e ninguém limpa, cheio de sangue. E aí a baratinha faz o quê? A baratinha desce toda noite no tubo de raio-x e come um pouquinho de sangue. Come um pouquinho de êmese, sabe êmese? Êmese, vômito. Não sabia essa, né? Vômito, sabia? Eu sei que você sabia. O vômito. Aí come um pouquinho de vômito, como o brasileiro não limpa, porque o brasileiro é rachado, aí a baratinha diz aqui, agora que eu comi, eu vou voltar pra minha casinha. Aí ela vai, sobe e entra dentro da caixinha de colimação e fica morando na caixinha de colimação. Não, né? Não. Não, mas ela estava presa por fora na caixa de colimação. E o técnico, quando ligou a luz da colimação, não viu a barata. A barata foi só na hora. Tá. A barata apareceu só na hora. Que o técnico disse, olha o raio, não respira, e aí a barata, não respira, e a barata fugiu, e saiu a barata ali. E mais, né? A barata saiu ao contrário, olha só, que legal. Tá, saiu a barata ali. Ela estava presa, ela estava ali no tubo, ali em cima, andando na caixa de colimação dos brasileiros sujos lá, que fizeram a imagem e queriam levar o cara pra cirurgia, porque são tudo burro. Né? Olha o cenário, né? Ai. Tá, aí é o seguinte, não dá, gente, mais uma vez, você não consegue fazer radiografia de uma barata. Dá pra fazer radiografia? Dá pra fazer radiografia de barata, dá pra fazer radiografia de muita coisa. Como eu falei pra você, eu já fui estudante, eu tinha um laboratório de raio-x na faculdade, dá pra fazer radiografia de muita coisa. De barata...
Não sei quem foi, mas sei quem foi, mas não tava junto. Dá pra fazer radiofilia barata. O que não dá é pra matar a barata com radiação X. E não, a barata não vai te morder. Você vai virar um homem barato, uma mulher barata. Você é o baratão. Não vai ser. Vou ficar um barato. Não vai ficar um barato. Não dá, tá? Não dá. Aí assim, ó, a radiação, quando você vai fazer um exame de tórax, que é isso aqui, por exemplo, como eu te falei, o kV é bastante alto. Sei lá, vamos deixar 100 pra arredondar isso daí. 100 kV pra fazer um tórax. Tá. A barata tá onde? A barata tá lá na saída da caixa de colimação. Cara, ali a radiação é 4 vezes maior do que aquela radiação que chega da intensidade do feixe que chega no tórax. Ou seja, ele ia atravessar essa barata e não ia carregar informação nenhuma. Informação nenhuma, a gente aprende isso, né? O carregar da informação passa por algo mais espesso, algo menos espesso. A gente estuda esse carregar de informação. Então, não carregaria a informação. Gente, não carrega informação aqui, ó, de algumas costelas não aparecem na imagem. Uma costela não aparece na imagem. Vai aparecer a perninha da barata. Ah, por favor, né, cara? Tu não pensou em nada, tu não considerou nada pra acreditar nisso daí, né? Tá, mas eu sei que vocês não acreditaram, eu só tô aqui, né, jogando conversa fora. Eu sei como é que é. Tá, eu sei. Essa daqui, ó. Um filhote de cachorro, um filhote de cachorro engoliu uma faca de 20 centímetros, olha só, 20 centímetros, filhote de cachorro. Caco de filhote de cachorro, né? Ó, 20 centímetros, pra você ter uma ideia, é isso aqui, ó. Uma distância entre um dedo e outro meu aqui, ó. Então dá isso aqui é 20 centímetros, ó. 20 centímetros, tá? 20 centímetros é bastante coisa. Aí você pensa no cachorro comer uma faca. Não, e mais, ó, a imagem tá bem feitinha, porque olha só aqui, ó. A faca nem saiu do esôfago ainda, ó. E já tá entrando no intestino lá, ó. Já tá entrando no intestino, então tá querendo ir embora. Né? Aí você fica pensando, em primeiro lugar, termo técnico, né? Caco de filhote, né? Esse bicho, tamanho que é esse bicho aí. Aí fiquei pensando uma vez, eu tive um cachorro. E aí o meu cachorro, uma vez, o meu pai, meu pai teve, assim, muitas coisas ruins vão passar na vida de vocês, mas assim, ó, tentem ser felizes e carregar o máximo do bom que vocês puderem. Eu também não faço isso, não sou 100% fanático, não consigo. Mas meu pai teve AVC, aí ele teve isquemia. E aí, muitos dos sintomas dele, além da fala e perda de movimentos, era a memória, né? Muito parecido com o Alzheimer. E claro, em alguns momentos a gente se divertiu, em alguns momentos a gente foi muito triste, mas a gente gosta de carregar junto aquelas felicidades. E um dos momentos foi isso que foi com meu pai. Ele tinha um palitinho, mania de ficar com um palitinho na boca, com o rosto meio torto, eu não conseguia falar direito. Mas ele adorava banana, ele comia muita banana. E aí uma banana por dia, pelo menos. E a minha mãe chegou com uma penca, mas uma penca de banana. E a gente tinha uma cristaleira baixinha, assim, ela colocou as bananas ali na cristaleira. E aí, quando veio a minha mãe, chegou, começou a gritar. Tu comeu todas as bananas, porque tu vai passar mal, porque não sei o que lá. E meu pai adorava a banana. Eu tava ali olhando, sabe? Ele tava aqui, eu senti que ele não queria falar que não foi ele. Ele queria ir atrás do cachorro, porque ele sabia que tinha sido o cachorro que tinha comido as bananas, cara. Sim, ele sabia. Aí não deu outra. Minha mãe foi, procurou, tava lá o cachorro caído. 2 bananas ele descascou, o resto ele foi com casca e tudo. Sim, e era um filhote. Era um filhote. Sim, esse cachorro aqui também é um filhote guloso. E a dona dele estava cortando numa mesa baixa ali e tal, fazendo não sei o que, e ele chegou e viu o pontinho do cabo da faca e tal. Pegou a pontinha do cabo da faca e quando engasgou foi. Essa era a figura aqui. A Macy. A Macy tinha 3 meses, olha o tamanho da Macy, 20 centímetros de faca, e a Macy gulosa engoliu. Ela demorou outros 3, 4 meses para se recuperar da cirurgia, mas passa bem, é verdade. A Macy, um filhote, engoliu uma faca de cozinha, aquela imagem que estava ali, essa imagem aqui é verdadeira, e ela sobreviveu. Incrível, né? A Macy. Colher, homem na China. Aí quando vem da China, já desconfia, né? Vem da China, o homem engoliu de novo, 20 centímetros. O pessoal adora 20 mas olha só, 20 centímetros de novo. É isso aqui, ó. Isso aqui, 20 centímetros. Olha a colher, ó. Aqui até lá, ó. Tá vendo? Isso aqui tudo de colher, ó. Será? Diz que ele participou de um desafio. Um desafio e engoliu uma colher. E aí, será que não é uma montagem? Ou será que alguém tirou uma radiografia? Porque aqui ela tá com mais de 20 centímetros. Ela tá com mais de 20 centímetros, né? Você pode parar pra pensar. Mas sim,
É verdade, agora eu vi ali, a da barata é demais, né? É, isso aí. A P, Ana P, Ana Paula, segue Caxias. Ó, legal, excelente professor. Obrigado, Ana Paula, obrigado. Lá de Santiago, pessoal de Santiago, conheço grandes colegas de primeiro grau, de segundo grau, meu tempo era grau ainda, né? Colegas de Santiago aí, não me lembro o nome dela, mas quem sabe você não conhece ela por aí. Mas enfim, tá, voltando aqui, a colher. Ah, colher. Esse aqui, o cara engoliu a colher, cara, o cara engoliu a colher. Será que é verdade? Sim, o ser humano engole muitas coisas, né? Não só engole, o ser humano introduz. Não vou falar dessas outras introduções, só dessas aqui. E essa daqui, do chinês, é verdade. É verdade. Ah, aqui tá a colher, ó. Até se você for olhar depois, achar a imagem na internet, tem a fonte, tem a referência aqui, você pode olhar aqui que ela tava enroladinha com umas fitinhas aqui, ó. E se você olhar aqui, dá até pra ver isso. Até isso a gente percebe, né? O detalhe desses enroladinhos aqui na colher. Então sim, mas por que ela ficou tão grande? Em função da magnificação. Você já estudou a magnificação, que é o aumento natural das estruturas quando radiografadas, né? Desde que não perca a forma, aí era uma distorção. Então tem essa magnificação. A colher estava a essa distância aqui do detector, né? Então quando a radiação passou, ela foi magnificada e ela ficou maior. Mas sim, essa da colher é verdade. E mais, diz que ele ficou vários meses com essa colher ali porque ela não incomodava e ele não queria perder a aposta. Eu acho uma coisa assim, sei lá. Chinês é tudo louco. Quer dizer, não sei, alguns, né? Esse no caso era, tá? Ah, aqui, ó. Esse outro aqui é o seguinte, eu assisti uma reportagem, um documentário uma vez. Eu assisti um documentário de um rapaz que também aceitou um desafio. E ele disse que engoliu 3 giletes. Na verdade, as imagens originais dele, nós temos as refeitas para o documentário que eu assisti, né? De plantões médicos e tal, da radiologia. E aí, sim, a imagem real, a única imagem que eu achei da Gillette foi essa daqui, ó. Então foi um jovem e tal, eu não me lembro muito bem, mas eu sei que ele tinha relação com um militar. Não sei se era ele que era militar ou alguém da família dele que era militar, mas ele tinha aqueles correntinhos, foi no norte, na América do Norte, Estados Unidos, os militares têm aquele cordãozinho, que você já deve ter visto em filme, né? Aquelas medalhinhas ali e tal. E aí era o seguinte, ele foi fazer radiografia. Aí ele foi fazer uma radiografia, primeiro ele chegou lá, né? Meio bêbado, como diz o termo técnico, meio bêbado. E aí o médico perguntou pra ele, o que houve? Ele disse, eu engoli 3 Gillette. Eu botei lâmina aqui, mas é que Gillette é mais conhecido, né? Eu engoli 3 Gillette, num desafio num bar. E o médico, tá, mas como é que você engoliu isso aí? Não, engoli. Aí pegou vamos fazer um raio-x. Aí fizeram o raio-x. E tava lá a Gillette. Vamos fazer como é que é o nome? Quando coloca na boca e dá anestesia como é que é? Oscopia, isso aí, copia, né? É isso aí, tá? Depois você me lembra ali. Tá. Não é colonoscopia. Colonoscopia no outro orifício. Eu tô falando desse orifício aqui, que é a não sei lá copia. A endoscopia, obrigado. Aí é o seguinte, fizeram e não achou nada. Aí o cara voltou do leito, na recuperação, fizeram outro raio-x, outra radiografia nele. E não viram nada. Aí ele acordou e tal, e o médico falou, cara, é o seguinte, a gente não achou nada aí, na Gillette. Aí ele disse, mas como não? Eu engoli 3 Gillette, tem que estar aqui. Não, vocês erraram, vamos fazer essa imagem de novo. Aí ele acordou, né, do sedativo, e foi fazer a imagem. Aí o médico falou assim, faz 2. Né? Faz uma de PA aí e uma de perfil. E aí ele fez, o técnico fez. E tava lá a Gillette de novo. Vai de novo pra endoscopia com o cara lá. E mete a câmera no cara de novo. E não tem. Aí o cara, tá, mas vamos fazer a imagem de novo. Vamos fazer o raio-x de novo. Aí o médico lá, tá, faz isso, mas agora eu vou ficar ali. O médico ficou por ali. O técnico chegou e fez o quê? Retira todos os materiais. Ele retirou todos os materiais. Mas na hora de tirar aquela correntinha do exército dele, ele tirava, mas ele enrolava na mão. E ele dizia, não vou. Ele tinha um apego muito grande por aquilo ali. Não sei se era do irmão, ele dizia que era do irmão. Não me lembro da história muito bem, mas eu me lembro da história. Tá? E ele não entregava aquilo. Ele dizia, você vai atrapalhar animais se ficar na minha mão? Aí o técnico dizia, não. Quando o técnico virava, ele tirava, passava a linguinha e colava aqui, saía na imagem. Lá o técnico ele já colava aqui do lado. E aí saía a imagem ali, cara. Então aqui é fake. Esse cara não engoliu Gillette. Claro, tem gente que engole Gillette, tem gente que engole vidro, tá? Mas engolir 3 Gillettes, assim,
Não é bem assim, né? Você vai se machucar muito, né? Provavelmente você vai morrer se você engolir giletes, né? Dessas de barbear, ok. Mas esse daqui não era verdade. Bom, quando você faz uma radiografia, né? Olha ali, ficou um filhote de cachorro aqui também não, aqui ficou um filhote de cachorro, olha, um erro técnico, falei que poderia acontecer, um erro técnico aconteceu, tá? Então, mas o que interessa pra gente aqui é a imagem, ó. Moeda, olha só como é a imagem da moeda, olha como é horrível as imagens. As imagens, quando a gente faz imagens de corpo estranho, né? Uma imagem de corpo estranho, é isso que a gente está observando, é um artefato da imagem, né? Tudo que não faz parte da anatomia do paciente a gente chama de artefato da imagem. Nesse caso, o artefato é um corpo estranho ali que foi incorporado pelo paciente a uma moeda. Sempre se faz duas imagens, né? Se faz uma PA e um perfil, né? Pelo menos duas imagens para você saber se existe, se ela realmente está onde ela está. Então, moedas é muito comum. Muitas vezes você talvez, infelizmente, vá fazer radiografias em crianças que engoliram. Mas assim, ó, não dá para ver o valor da moeda. Uma moeda de R$1, só pelo tamanho, né? Você não precisa ver. É emergência, não precisa de detalhe, né? Taca ali, né? Não precisa ver a anatomia nem nada, só precisa saber onde é que está a moeda. Aí depois faz o procedimento e vê se pode tirar a moeda, ver onde ela está. Nesse caso estava entalada, aí fizeram uma endoscopia e tiraram também as moedas dessa criança aqui também. Essa daqui também é maravilhosa, ó, para encerrar com vocês com chave de ouro. Olha só aqui, ó. Vincula tudo que a gente falou aí, tudo que eu menti para vocês, quer dizer, que eu contei para vocês. Radiografias, perfil de fungo da face. Tem os seios da face, né? E tem o fungo da face. É o fungo da face, olha só, isso aqui é um tumor, né? Olha só como ele sobe, ele é terrível, ó, ele vai se alastrando. Aí depois aqui tem mais outro, dois, né? 1, 2, aqui também é 1, 2, e aí vai se alastrando. E aí, fungo da face? Não. Tumor que foi injetado um meio de contraste ali. Hã? Será que eu tô brincando? Fungos da face? Ou será que é sério fungo da face? Fungo da face. Não, gente, é fake, isso não é fungo da face, tá? Isso acontece com filmes radiográficos, principalmente em regiões frias no inverno. Por quê? Porque os filmes radiográficos, eles são sensíveis à luz. Lembra lá no começo, luz, caixa preta para o raio, não, o raio, os elétrons não atrapalharam as experiências de Röntgen? Bom, esses raios, então, eles conseguem perturbar os filmes fotográficos, que já tinha uma outra, um fotógrafo lá que também tinha falado isso, certo? E você também, você se carrega, você é uma pilha, você sabe disso, você assistiu aquele filme novo que é o Matrix, né? Falam disso sobre pilha. Então, quando você está com blusão, com roupas, você vai se esfregando, você vai acumulando carga. E depois você descarrega essa carga. Então o importante quando você for trabalhar com filmes radiográficos é que você toque nas paredes para você se descarregar. Ande descalço em casa de vez em quando, não o tempo inteiro, para descarregar a sua energia elétrica também, porque você fica carregado, é verdade. Aí depois você vai levar choque, ou vai dar choque em outras pessoas e vai saber de onde veio. Às vezes veio de você mesmo. E aqui foi o que aconteceu, tá? A pessoa foi pegar a caixa de filmes radiográficos e ela estava carregada com carga em excesso. E quando ela encostou nos filmes radiográficos, ela transferiu a energia elétrica do seu corpo. Isso é comum de acontecer. Falando para vocês, acontece bastante. E as imagens, claro, infelizmente tem que ser repetidas. As imagens têm que ser repetidas, têm que ser refeitas com outros filmes radiográficos. Mas ficam imagens bem bonitas, né? Bem atípicas. Tem umas que você encontra na internet aí de tórax, são muito bonitas as imagens, assim, né? Pena que tem que repetir mais radiação do paciente, enfim. Mas são imagens que são bem diferenciadas. Radiografia de raio. Então foi isso. Foi uma eletrização. Você eletrocutou, não, você eletrizou a caixa de filme radiográfico quando encosta nela e você está carregado. Bom, pessoal, essas foram algumas curiosidades que eu trouxe para vocês, né? O nosso tempo é curto, né? Eu falo muita bobagem, eu conto muita história. Se vocês não me seguram, eu vou falando, tá? Vou registrar aqui algumas das minhas referências de história da frente. Aí, registrou, certo? Aqui tem mais algumas das referências que eu vou deixar registrar. Registrou de novo, mais uma, aí, registrou, tudo certinho. Então, era isso, chego bem pertinho para dizer para vocês que era isso que eu tinha para conversar com vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer. Se você quiser fazer algum elogio direto à secretaria, se você quiser algum pagamento, pode depositar na minha conta, né? Mas no mais,
Foi um prazer enorme falar com vocês e ter essa audiência aí legal, tá? Sempre é bom ter alguém para ouvir o que a gente tem para falar. Ainda mais se fica até o finalzinho, né? Tá ok, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer enorme. E eu vou aguardar aqui nos bastidores alguns segundinhos, ver se alguém faz uma perguntinha. Se ninguém fizer uma perguntinha, aí eu desligo tudo, tá legal? Vou nos bastidores tomar uma aguinha enquanto você faz uma pergunta ou vai embora. Se você for embora, tchau.